7 de setembro, e daí, né? 7 de setembro, e daí? E mudou o que com a 7 de setembro? Vamos abrir essa enquanto eu estou trabalhando, obviamente. Eu peço que vocês compartilhem pra caramba essa live. Compartilhem pra caramba. Maicon Machado 40, obrigado por estar acompanhando. A galera tá acompanhando também, obrigado. E enquanto eu tô aqui colocando do aula daqui a 1 hora e 53 minutos. Bom dia Silvano. Compartilhem aí, dedinho na tela pra gente poder chegar a mais gente. E live de hoje, live desse feriado de 7 de setembro. Eu trabalho hoje online, amanhã eu trabalho presencial, no turno da tarde, porque na escola que eu trabalho amanhã imprensou. E é isso. Mas pra mim é um dia como qualquer outro, não tem nada que a gente tá comemorando aqui. Mas eu queria só comentar sobre o que a gente pode falar aqui hoje. Enquanto estou montando a minha aula de slides, né, da aula de agora de 7 horas. Da aula de meio-dia, quer dizer. Dedo na tela, galera, se possível, dedo na tela aí para compartilhar, para ir para mais pessoas a live. E aí, qual é que vocês esperam do 7 de setembro? Estou aguardando vocês poderem comentar. Eu, particularmente, não espero muita coisa sobre o 7 de setembro, porque eu volto a dizer, não temos nada para comemorar de independência e é uma data que foi, infelizmente, ela foi incorporada à extrema direita no Brasil, né? Desde 2019 ela foi incorporada à extrema direita no Brasil. A gente tem muito mais que discutir quando a gente fala de 7 de setembro do que somente essa discussão da defesa pura do bolsonarismo e por aí vai, né? Mas eu queria que vocês colocassem aí, 7 de setembro para mim é uma data indiferente como qualquer outra, né? A gente não tem muitas vezes como discutir o que é, o que não é, porque a gente acaba se colocando aqui de maneira muito injusta. Eu não vou dar opinião, porque eu não gosto de dar opinião, eu gosto de analisar fato, né? Dar opinião é muito ruim. Quando a gente dá opinião, a gente abre espaço para que outras pessoas deem opinião. Eu não consumo opinião, eu consumo fato. E é fato que a gente tem hoje uma data que mostra os 201 anos de independência do Brasil. Brasil que foi pertencente a Portugal, né, por conta de uma questão elitista. E aí depois disso, Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822, torna o Brasil basicamente independente de Portugal, mas, né, a gente acaba vendo a apropriação que ocorre por conta de outros também aí que falam tanto acerca disso. Não, que o Brasil tem que ser independente, e o Brasil é independente por conta disso, mas ainda a gente tem que dizer palavras do Magno Malta, né? Que a gente tem que dizer basicamente prestar continência para um bandido. Cara, é sério mesmo que o cara vai chegar nesse nível de mostrar, bater continência para um bandido? E quem é esse bandido? Se for o que acabou de ser considerado agora, né, inocente na visão do Dias Toffoli, e aí o Dias Toffoli que considerou, não fui eu não, tá bom? Não fui eu que saí dizendo que Lula era inocente não, gente, foi o Dias Toffoli, tá? Considerou as provas praticamente presentes no processo de Lula, provas nulas. Opa, salve, Olavo, provas nulas, e tá aí, do que todo mundo já sabia. Então, quando a gente fala muitas vezes sobre isso, a gente acaba dando risada dessa galera. Essa galera fica o tempo todo falando, mas tá aí o resultado, né? Deu o resultado. E aqui na minha cidade mesmo, que é um berço bolsonarista, a gente não tá vendo muita coisa aqui. E por ser esse berço bolsonarista,
a gente acaba não tendo nem muita coisa para discutir. Por quê? Aqui a gente teve 2 meses e 20 dias, quase 3 meses de acampamento na porta do 59º Batalhão. Foram 2 meses e 20 dias, né? E é uma galera extremamente violenta, antidemocrática. E agora ficam falando de Venezuela, de Brasil transformando a Venezuela. Mas não pararam para analisar os índices. Bom dia, Jaci. Não pararam para analisar os índices e as evoluções. Eu acho graça uma coisa que é bem interessante. Eu acho graça, não vou dar minha opinião não, eu vou dar um fato. Brasília vazia hoje, mas o Lula não é a maioria de votos. É porque, por incrível que pareça, ninguém tá preocupado com independência não, cara. A gente tá preocupado com matar a fome do povo, a gente tá preocupado com a queda do dólar, tem que continuar caindo sim. E o que eu estava falando de ser interrompido é muito simples. Deixem a política diretamente para a classe trabalhadora, para o povo trabalhador especificamente, e deixem os ricos ou pseudo-ricos com a Bolsa de Valores, com a B3. Podem ficar com a B3, com a Faria Lima. Aí o Gesiel coloca aqui, Gesiel Marques, matar o povo de fome cortando Bolsa Família. Pô, Gesiel, eu adoraria conversar contigo, cara. Adoraria conversar contigo sobre isso. Eu queria que você me mostrasse quais foram as bases do corte do Bolsa Família e como esse corte do Bolsa Família ocorreu. Se você conseguir mostrar pra gente, eu adoraria. Se você conseguir mostrar pra gente, eu adoraria. Não, 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 não. Eu não caio mais nesse tipo de provocação de debate. Procure aí, você vem pra live e você pede que as pessoas procurem para corroborar um argumento que você trouxe. Oxe, isso é desonestidade intelectual pura. Não, eu tô falando isso. Prove que eu tô falando é verdade? Não, quem tem que apresentar o dado e a fonte é você. Que foi o governo Lula que cortou o Bolsa Família. Ou foi a lei de responsabilidade fiscal, ou foi, querendo ou não, os aportes feitos de maneira indevida durante o governo Bolsonaro como compra de votos no ano anterior, onde comprou-se voto de caminhoneiro, de taxista. Na UOL, beleza, traga a notícia pra gente. Você pode subir aqui na janela e trazer a notícia pra gente. Você está trazendo da UOL do Grupo Frias, né? E eu faço questão de trazer os dados da OCDE, os dados do Ministério do Desenvolvimento. A gente consegue debater com dados, mas o que você acha muitas vezes, para ser sincero, eu não dou a mínima, tá? É sempre comum dos bolsonaristas dizer assim, não, o Lula fez isso, procure. Sou obrigado a procurar o que você pensa? Tem que olhar, por exemplo, os prefeitos de Santa Catarina. Cadê o povo de esquerda? Sumiu? Não, o povo de esquerda tá que nem eu hoje aqui, tá trabalhando. Só que eu tô trabalhando hoje no online, tô feliz da vida por estar trabalhando no online, cara. Espero que você esteja bem também. Quem vai pra rua ao cantar pra pneu é otário. Eita, patriota. Né? Então é dessa forma. E aí eu volto a dizer, né, do jeito que a gente tá vendo aqui. É dessa forma que a galera tá achando que vai tratar a discussão política. E não é assim que a discussão política é tratada. Mas o nosso amigo que estava falando aqui, ele é muito bem-vindo, é o Gesiel. Lula mandou prender os carrinhos dos ambulantes lá em Brasília agora. Lula não manda prender as coisas, isso aí está colocando, gente. É praticamente assim, é a falta de informação seguida. Lula mandou prender os carrinhos dos ambulantes lá em Brasília. A decisão de ordenamento sobre o envolto de Brasília não compete nem ao presidente da República, nem ao ministro da... Eu sei que dá pra falar comigo, eu sou inteligente demais pra você, acontece. Não compete ao presidente da República, tá bom? O que compete ali aos entornos de Brasília é o governo do DF e a polícia militar, tá bom? Não compete ao presidente da República, não. Vocês imaginam o presidente... Não precisa dar uma olhadinha na internet. Se você traz, você sobe aqui na janela, você me apresenta, você diz, ó, de acordo com fonte tal, aí tem 3 caminhos. A gente aceita a fonte, debate a fonte, a gente discute a fonte diretamente, ou a gente praticamente questiona as bases da fonte.
tá? Aqui na minha cidade, inclusive, fechou o tempo, tá um tempo bonito, um frio, né? Tá lembrando uma Europa, de tão frio que tá hoje aqui. E eu sou friorento, gente, eu sou meio exagerado com frio. A minha esposa deve estar rindo da minha cara. Que frio o quê? Que Europa o quê? Mas tá frio pra caramba, né? Mas é dessa forma. Olha como o nosso amigo Gesiel aqui, que ele tá conseguindo ter atenção, né? Miriam Leitão falou, beleza, vamos observar quais são os dados oficiais. O Lula cortou, primeiro que o Lula não corta, quem corta é o ministro da pasta. Quem corta é o ministro da pasta, não é o governo Lula, não é uma decisão que sai dele e diz eu quero que corte. Quem fazia isso muitas vezes era o governo anterior, meu querido. Era ele que fazia dessa forma antes, né? Não, cara, tá vendo como você é infantil discutindo? Não, então tá certo, o Lula não fez nada. Pô, vai ser um pensamento infantil, pô. Acho que você pode ser um pouco melhor do que isso. Acho não, tenho certeza que você pode ser um pouco melhor do que isso, cara. Né? Tenho certeza que você pode ser melhor do que isso. É meio bobo isso, não. Então quer dizer que o Lula é santo. Não, velho, até porque eu não acredito em santos. Exato, ninguém vai manipular as notícias, não. Então a prova que você é mentiroso é porque eu tô aqui de acordo agora nos próprios sites e não tem nenhuma notícia falando que o Lula mandou prender carrinhos de ambulantes. E aí, quem é que tá manipulando a informação agora e tratando ela como falsa? Explica pra mim. Só pra gente saber, só pra gente ter uma noção. E aí? Tô esperando. Não tem nenhuma notícia dizendo que o Lula, até porque a competência do entorno do DF, do Distrito Federal, não compete ao presidente, tá? O entorno do Distrito Federal, da Praça dos Três Poderes, do Palácio do Planalto, é de competência direta, eu volto a dizer, de competência direta do governador do estado e do secretário de Segurança Pública do DF. Aquele mesmo governador Ibanez Rocha, né, que foi omisso em relação à polícia militar no 8 de janeiro. Aquele mesmo governador Ibanez Rocha, que foi omisso quanto ao seu secretário, né? E o seu secretário viajou, é o primeiro caso que alguém tira férias. Assim que assume o cargo, ele não podia nem ter férias vencidas porque ele não tinha um cargo há mais de um ano. Ele tem que ter um ano na função para poder tirar férias. Aí o Anderson Torres vai, viaja, aí depois todos eles fizeram um modelo de golpe perfeito. Só que são burros, né? Infelizmente são burros. Fazem um modelo de golpe perfeito. Os caras saem, vão diretamente para os Estados Unidos, especificamente para a Flórida, porque eles não falam inglês perfeitamente, então vão para a Flórida, que é um reduto de brasileiro bolsonarista. Ficam lá na Flórida o presidente que não fala inglês, o ex-presidente que não falava inglês, junto com a galera. Aí, além disso, fica o tempo todo conspirando, e vamos pegar os twitters aqui conspirando, a fala é deles, não é fala minha não, fala deles. Supremo é o povo, todo o poder emana do povo. E aí quando a gente vai para análise do discurso, peraí, por que Supremo é o povo e todo o poder emana do povo? A galera faz uma corruptelazinha do termo, dizendo que Supremo é o povo e todo o poder emana do povo, mas isso é um erro, tá? Todo o poder emana do povo mediante aos seus representantes democraticamente eleitos. Esse é um grande erro. E se você quiser, deixa eu só fechar aqui. Ui. Se você quiser, a gente conversa sobre... Estou terminando aqui meu slide. Se você quiser, a gente conversa aqui sobre a galera, né, falar dessa distinção acerca do todo poder emanar do povo. De que forma todo poder emana do povo. 7 de setembro pra gente. Me dá só um minutinho, galera, que eu preciso fechar uma janela aqui.
E esse clima frio, papai. Voltei. Vê só. Então, assim, quando a galera fala sobre isso, eu não vou estar aqui debatendo. Obrigado, Wesley, por ter me seguido. Wesley Cristiano seguiu o criador da live. Obrigado, meu querido. Então, assim, eu não vou estar aqui discutindo com a galera. Visões, né? Visões. Eu acho que não acho nada. Estou apresentando as certezas, né? Quando a gente coloca aqui visões, eu acho que eu não estou aqui para achar, estou aqui para ter certeza. E um dos pontos que a gente tem que colocar como certeza tá aí a visão do Dias Toffoli agora, depois de anos do caso Lula, que abriu uma discussão, inclusive nos grupos de direito. Não falei de direita, falei de direito, né? Abriu uma discussão dos grupos de direito agora sobre a questão da presunção de inocência. Eu nunca concordei com o Cristiano Zanin, teve até um momento que eu achei que eu tivesse errado por não concordar com o Zanin. E agora eu já vejo de outra forma. O Zanin estava muito errado, mas ele foi um bom advogado. Ele está sendo um péssimo ministro do STF. Não foi uma surpresa grata, mas isso faz parte, né? Mas ele vem sendo um péssimo ministro do STF. Um péssimo ministro do STF. E não adianta ninguém aqui ficar adorando a pílula, não. Ninguém ficar aqui, nossa, não, ele é um péssimo ministro do STF porque nós esperávamos um ministro que atentasse para as questões do povo. Uma delas é a descriminalização de entorpecentes, que eu não concordo, mas eu acho que deve ser ao mínimo discutido, e ele não teve qualidade técnica para discutir. Ou seja, é um ministro que nunca leu a lei de drogas. Nunca leu a lei de drogas. É um ministro que não pegou os dados do Observatório da Violência em relação ao consumo de drogas no Brasil, de substâncias entorpecentes. Então, exato. Então, o Cristiano Zanin, ele é sempre um cara que vai representar os ideais conservadores, e dentro desses ideais conservadores, ele vai ser um pouco mais à esquerda. Tá? Então, o que eu botei hoje no meu Twitter foi muito simples. Deixe a política com o povo, pelo povo e para o povo, e deixe aí o mercado financeiro, os capitalistas e essa galera toda, deixa para a galera da extrema direita e para os liberais. Eles adoram falar desse universo mágico de Nárnia, que é a questão das liberdades. Pode deixar para eles, eu não me oponho não a isso não. Mas não me oponho nem a pau. Pode deixar para eles isso. Sabe? Essa galera tem que entender esse entendimento. Hoje é 7 de setembro. 7 de setembro. Eu não comemoro 7 de setembro, mas beleza. Beleza, eu não comemoro 7 de setembro, mas pra você também, cara, um feliz 7 de setembro. Se te faz bem, tá tudo certo. E faz parte disso. Pô, como a gente se sente feliz em poder criticar. A minha desfiliação do PT depois das eleições aconteceu por conta disso. Mas você pensa em filiar outro partido? Tá tão bom do jeito que tá, entendeu? Eu gosto de coisas do PT, eu gosto de coisas do PDT, eu gosto de coisas da extrema esquerda, eu gosto de coisas presentes na obra de Stalin, na obra de Lenin, na obra de Trotsky, né? Gosto de Brezhnev, de Khrushchev. Tem coisa que dá pra tirar em todo mundo, pô. Oi, Armando, tudo bom? Esse inimigo da direita ainda tá falando M aí. Cara, quem é que tá falando M? Quem é inimigo da direita? Eu não sou inimigo da direita, não. Tá bom? Para a gente ser inimigo de alguma coisa, essa coisa tem que ser relevante para ela poder gerar inimigos. Ela tem que ser relevante. E a direita no Brasil não é relevante, porque vocês estão reclamando um 7 de setembro que você só conseguiu ir para a rua porque o presidente financiava as motociatas, as carreatas, entregava emendas praticamente em julho para garantir o 7 de setembro no Nordeste, né? Aí o Nando Portela aqui. Traidores da pátria. Cara, pátria vem de pater, terra do pai. E pra ser sincero, eu tô dando a mínima pra pátria. Traidores da pátria.
Número de ladrões não, porque a família Bolsonaro não tá lá hoje. Quem tá lá é a galera que ainda acredita nisso. O som tá chiando, ou é só pra mim? Não, pra quem tiver com o som chiando aí, Rogério, eu peço que observem direitinho que eu troco. Eu tô com o headphone aqui, mas eu troco, tá? Eu tenho aula daqui a 1h30 online. Aí eu tenho aula daqui a 1h30. Aí eu tô só produzindo aquele conteúdo maroto pra jogar na internet. Mas, todavia, porém, entretanto, se tiver cheando eu troco. Compartilhem a live pra gente chegar pelo menos aí a 3K de curtidas, né? Mas aqui o Nando colocou... O Nando não, o Armando. Ele colocou aqui que esse inimigo da direita. Pô, inimigo da dieta. Cara, você tá falando que eu sou inimigo da dieta? Pô, não vejo dessa forma não. Eu tô comendo tão bem. Tô comendo muito bem. Tá chiando? Malu, peraí. Deixa eu ver agora se tá chiando ainda aqui. Deixa eu tirar aqui, peraí. Ah não, o que vocês estão ouvindo de chiado, meus queridos, é porque tá chovendo aqui fora. Tá chovendo aqui fora, tá bom? Então o que vocês estão ouvindo de chiados aí é porque tá chovendo pra caramba aqui fora. Tá um toró. Agora tá ótimo, pronto. Então se tá ótimo agora, tá tudo bem. É porque eu gosto de gravar, de fazer com fones, porque aí eu consigo ter um retorno, ter um acompanhamento do que eu tô falando. Mas assim, é de rir, gente. O que vocês estão fazendo é de rir hoje. Vocês estão chorando por conta do 7 de setembro. Aí vocês vão chorar depois por conta do 31 de março, que agora não pode comemorar o 31 de março, né? Se comemorar o 31 de março, é voz de prisão. Ah, você tá ouvindo no fone? Comemorar o 31 de março é voz de prisão, tá? Porque 31 de março é o aniversário da ditadura no Brasil, então comemorou 31 de março, delegacia, polícia, apologia a regime de supressão e a supressão do Estado Democrático. Então é muito triste quando a gente vê isso. E aí a galera que quer ver treta não tá no perfil certo, não é aqui que você vai ver treta, filho. Você vai ver treta em outro lugar, menos aqui, tá bom? Não tô nem aí pras tretas. Eu gosto de conversar, mas eu não vejo gente com inimigo de direito de conversar. O cara faz inimigo da dieta, tinha lido até direita, cometeu um ato falho. Pô, cara, é esse o teu argumento? Inimigo da dieta. Eu posso dizer que você é inimigo também da língua portuguesa, porque iniciou frase de maneira errada. E não combina com vocês, tá bom? Tô esperando alguém. E sinta-se à vontade se você quiser subir, contribuir, participar da live, tá? Eu adoraria conversar com vocês. Conseguem me ouvir agora? Conseguem me ouvir agora? Conseguem ouvir? Conseguem ouvir agora? Deixa eu ver. Pronto. Vamos dar uma olhadinha nas notícias, ver realmente o que os colegas da direita estão falando aí, se é válido ou não. Vamos lá, tá tudo certo? Beleza. Vamos olhar aqui o G1. Vamos olhar o G1. Tá ótimo o áudio, pronto. Eu tô usando agora um fonezinho de retorno, tá tudo certo. Eu adoro me exibir com meus fones, né? Rica. A rica é ela. G1, portal de notícias da Globo. Vamos ler o G1. Vamos ver o G1. Aí tá aqui. Assista, Lula participa de desfile de 7 de setembro em Brasília. Aí tem o misterioso animal híbrido que a raposa cão encontrado no Rio Grande do Sul. O vídeo mostra como ficou o carro que atingiu Kaique Brito. Vamos olhar aqui Lula falando lá em Brasília. Em pronunciamento, o presidente passa em revista a esplanada dos ministérios de Brasília. Vamos lá. O desfile em comemoração à independência do Brasil contará com 2.000 militares das forças, além de estudantes do Distrito Federal. A expectativa é de que 30.000 pessoas acompanhem a cerimônia, que terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ministros do governo e outras autoridades. Aí diz, a Marinha levará ao evento um total de 14 viaturas, além de aeronaves. O Exército desfilará com 88 viaturas e 12 aeronaves. Já a Força Aérea escalou 7 aeronaves para a parada. Aí ainda tem aqui, além do mais, tem Zé Gotinha participa do desfile de 7 de setembro.
Você é de São Paulo e adora Maceió, legal, cara. Zé Gotinha participa do desfile 7 de setembro e passeia pela Esplanada dos Planaltos em carro aberto no Corpo de Bombeiros. Isso é uma resposta nítida à política de valorização das vacinas, né, que foi negada durante o governo Bolsonaro. E aí tem a imagem, de acordo com o Globo, a gente não pode divulgar porque a live vai cair. Aí diz, para chegar ao desfile do local, crianças e idosos com deficiência em áreas teve um problema de acessibilidade por conta das rampas também e dos barrancos. Então fica aí a crítica, o governo devia ter prestado atenção nisso. O presidente Lula e a Janja chegaram desfilando em carro aberto, é o mesmo carro da posse, né? E também tem assim, após atingir a capacidade máxima de entrada para a arquibancada, a mesma foi fechada para o público. Agora entram apenas aqueles que retiraram o ingresso pela internet até quarta-feira, dia 6. Limitação causa tumulto. Olha que engraçado para quem disse que não tá tendo gente, né? Tem gente agora que tá reclamando porque não conseguiu entrar. Eu, particularmente, não vejo graça nisso, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin e o governador Ibanez Rocha, investigado, né, pela questão do dia 8, ainda está sendo investigado, se confraternizando aqui. Quem são os ministros que confirmaram, né? Vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro da Indústria e do Comércio, governador do Distrito Federal Ibanez Rocha, ministra da Cultura Margarete Menezes, ministra da Saúde Nízia Trindade, ministra da Igualdade Racial Aniele Franco, irmã de Marielle, ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Eu não concordo com o nome povos indígenas, acho que deveria ser povos originários e povos do Brasil, porque a gente tem também os povos negros, os povos africanos especificamente, e nós também temos o povo europeu que veio para cá e deu uma grande contribuição no sul do Brasil. Acho que todos esses povos devem ser contemplados, né, nesse novo ministério. Povos indígenas dá uma ideia de que a gente está tentando fazer muito aquele lance que a extrema-direita fala da tal da pátria grande, tá bom? Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ministro da Micro e Pequena Empresa, Márcio França. Olha aí, Bolsonaro não tinha ministério de ministro de pequena empresa. E a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. E aí o sol em Brasília tá bonito. E aí a gente já começa a ver aqui também os aglomerados, e a gente começa a ver a população que está aí. E, gente, vamos curtir para a live chegar pelo menos a 1.000 pessoas curtindo agora. Salve, salve, Rose, salve quem está entrando. Vamos curtir para ver se a live chega a isso. Eu tentei fazer ontem à noite, mas estava muito cansado, né? Então a gente já tem aí pelo G1 o que foi o desfile. Mas vamos olhar aqui, notícias no Brasil, né? Notícias no Brasil. No Brasil. Até agora, CNN, notícias do Brasil ao vivo. CNN, vamos para CNN, o que é que ela fala? Gente, quem puder, segue lá também meu canal no YouTube, Ogro Web TV. Amanhã a gente vai estar com um episódio com o Pedro Henrique. O Pedro Henrique é um educador financeiro que está abandonando aí a educação física e está falando muito de investimento para a galera. Ele trabalha com o mercado digital, então amanhã, a partir das 9 da manhã, já tem vídeo com o Pedro Henrique falando para a galera um pouquinho sobre a questão do mercado financeiro, do mercado de ações, de como trabalhar em casa, como trabalhar de maneira virtual, de como empreender, como sair da crise. Ele dá praticamente uma aula pra gente. Obrigado, gente. 1,2k de curtidas. Vamos chegar a 3k de curtidas, tá? Seu presente, sua rosa, seus GIFs aí, seus mimos são muito bem-vindos também. E essa live vai estar na íntegra lá no YouTube, também sobre o 7 de setembro, tá? Lula participa agora do desfile 7 de setembro, siga, aí tem. Lá na China está acontecendo agora um caos no sistema bancário. Ciclone no sul deixa mais de 40 pessoas agora mortas, ciclone na região sul do país. E o caso Kaique Brito, o carro ficou praticamente com o para-brisa destruído
e é cliente do Uber, né, do motorista de aplicativo, já foi depor, já disse que a velocidade não era tão grande, mas quem vai definir sobre isso é a perícia, tá? Não vai ser muitas vezes a fala da depoente ou a fala do próprio Kaique quando ele puder depor, ou a fala do motorista. Quem vai falar isso muitas vezes é a perícia. A perícia vai saber aproximadamente qual foi a velocidade de impacto, quanto foi que bateu. E eu vi durante a semana que ele estava muito mal e que, pô, velho, não é uma fatalidade, mas é uma coisa absurda. E ainda diz o seguinte: tem o depoimento de um garçom que fala que o motorista não teve culpa. Tá começando a aparecer depoimentos de ambos os lados. E um caso também que eu queria comentar é do bolsonarista Mingau. O bolsonarista Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, que levou um tiro na cabeça, porque supostamente, eu falo supostamente, tinha ido comprar drogas e foi alvejado com um tiro na cabeça. E aí? O que é que a gente fala sobre isso, né? É tenso, mas eu vou me resguardar para não perder meu réu primário. Mas é tenso a forma com que a gente vê. Né? Não são as drogas que, de acordo com o sargento Faur, que destroem o país. Então, um defensor de Deus, pátria e família foi alvejado tentando comprar drogas. Eu não sei se a gente coloca isso como uma justiça divina, né? Como eu não acredito em Deus, então estou de boa. Mas uma justiça divina, uma ironia poética. É o tal do karma, a lei do retorno, como vocês falam. Olha aí o resultado. Um bolsonarista, e o Bolsonaro é contra as drogas, né? Não, porque a droga financia a violência. Aí, por ironia do destino, o cara foi lá e Taylor. Aí diz aqui: tropas indígenas desfilam durante o 7 de setembro em Brasília. Fonte: o canal Gov. Tropas indígenas, militares indígenas da Amazônia desfilam durante a cerimônia de 7 de setembro em Brasília. Em suas respectivas línguas nativas, os soldados cumprimentam o presidente Lula e proferiram a seguinte frase: viva a independência do Brasil, tudo pela Amazônia, selva. Cara, eu me surpreendo, por incrível que pareça, que tem um erro aqui, um erro crasso na bandeira de um dos soldados. Ele está usando uma bandeira ainda da época do Império. É aquele modelo da Cruz de Malta e o cara está usando a bandeira do tempo do Império. Né? Tudo bem, tem as referências históricas, mas eu acho que toda a evidência do Império, assim como toda a evidência da extrema-direita que governou o Brasil por 4 anos, não devem ser apagadas dos livros de história. Elas devem ser, querendo ou não, ressignificadas, como aconteceu com o regime lá do Bigodinho, né, na Alemanha. Você estuda isso hoje na Alemanha, mas é ressignificado. Você estuda isso hoje na Europa, mas é ressignificado, tanto na Alemanha quanto na Itália. Aqui no Brasil, como a gente passou por uma tentativa muito igual, muito próxima, muito fática em relação a isso, a gente deveria fazer a mesma coisa, ressignificar, não ficar usando símbolos de qualquer jeito, né? Então hoje é 7 de setembro e, para ser bem sincero, eu estou dando a mínima para desfiles de 7 de setembro. Eu quero mais daqui a pouco trabalhar. Não, Fernando, ó, não é erro, é referência, não. Se um passado que escravizou os índios, inclusive com a teoria da guerra justa, se a gente está usando essa bandeira ostentando, essa bandeira ela cabe no livro de história, ela cabe num museu, ela cabe num arquivo historiográfico, mas ostentar em um dia tão especial para esse povo que gosta da cultura militar como o dia 7 de setembro, ela é um erro histórico, cara. Porque se você for observar os jesuítas, o processo de guerra justa que aconteceu aqui no Brasil, os jesuítas acreditavam que os indígenas que não aceitassem a fé cristã, eles não tinham alma, então poderiam ser escravizados, poderiam ser torturados, poderiam ser mortos. E quando você pega uma bandeira do Império, ou com traços do Império, ou traços do período imperial, e traz para essa realidade, não tem que ter democracia. A gente não tem que estar dando voz
a esse tipo de comentários. Tem que ser abolido, velho. Não tem discussão, não tem dois papos, tá? Não tem discussão, não tem dois papos, não tem duas conversas. Isso tem que ser retirado. A gente tem uma mania muito grande de fazer uma vulgarização da informação. Ah, mas ele tem direito. Ninguém tem direito de ser um perfeito idiota. Ninguém tem direito de ser isso, né? E é isso. Além do mais, entre outras atrações, tem a execução do hino nacional. Primeira dama de vermelho. Pô, exato, primeira dama de vermelho. Por mim tava todo mundo de vermelho. Quem ganhou foi a esquerda, pô. E ela é craque, eu acho a Janja craque nessa questão da imagética, né? Ela usa o imagem, o símbolo, ela usa praticamente isso para poder significar. Ela usa a imagem e o símbolo para poder significar, né? Aqui é China, seu louco? Não, pô, é porque o vermelho é uma cor que tá presente na paleta de cores de qualquer pessoa, né? Eu usaria verde e amarelo se eu gostasse de verde e amarelo. Ela gosta de vermelho, deixa ela usar vermelho, né? Tem gente que gosta de traficante de joias e fica dizendo que ele é um mito. Então, cada um usa o que quer, cara. Cada um pensa o que quer. E eu tenho o direito de criticar, como você tem o direito de defender. Tá bom? Tem vermelho na nossa bandeira? Tem, porque Brasil significa vermelho como brasa. Os portugueses falavam uma coisa que é bem engraçado. Cara, isso aqui tá um Brasil. Brasil significa vermelho como brasa. Então tem vermelho na nossa bandeira, cara. Tá? Isso aqui tá um Brasil. Nossa, que Brasil. Brasil, braseiro. Só que o braseiro tende a ter brasas mais amenas. O Brasil são brasas rubras. E aí na história da nossa bandeira, Brasil significa vermelho como brasa. E é dado pela cor da madeira. Tá tranquilo. Não, não sou louco não, Léo. Sou apenas um gênio, cara. Relaxa, meu irmão. Tá nervoso à toa, brother. Quer discutir, vai discutir sozinho. Tribuna de honra de ministros, chefes de poderes e ministros de Estado. A gente teve muita gente aqui discutindo. Muita gente participando. Gente, vamos chegar a 3K de curtidas aí. Eu agradeceria muito. Estamos em 2.900. 3K ajuda muito a live. E compartilhem também quem puder. A gente tá até aqui. Estou esperando por ter mais 1 hora ainda para começar a minha aula. 1h15 para começar a minha aula. Vou trabalhar no feriado, como quem diz que quem é de esquerda não trabalha, né? Vou trabalhar no feriado. Lula pediu para todos irem na cor do Brasil. Ela não fez o que pediu. Cara, a cor do Brasil é porque ela também é um ser pensante. Ela pode fazer o que ela quiser, né? Não é vocês que defendem as tais as liberdades individuais? Então, um princípio da liberdade individual é a autogestão. Se eu quiser ir, sei lá, com a camisa da MC Pipoquinha, eu vou com a camisa da MC Pipoquinha. Eu vou como eu me sentir bem, não é isso que vocês defendem? Ou não? Ou não vale? Ou não vale? Só pra gente ter ideia. Ou não vale? Porque o verde e o amarelo do Brasil não tem nada a ver com pátria. Tem a ver com duas casas, né? Tem a ver com os Habsburgos, Orleans e Bragança. Não tem nada a ver com a cor verdadeira do Brasil. Que a bandeira do Brasil deveria ser de imediato vermelha em si, com listras verdes. Se ela fosse feita ainda na época do Império. Vermelha porque era vermelho como brasa e listras verdes porque o Brasil tinha, segundo pesquisas, mais de 95% do território era de Mata Atlântica, mata fechada. Então a bandeira mais próxima do Brasil poderia ser vermelha com a listra verde. Aí vocês associam o vermelho ao comunismo, mas mal sabem, por exemplo, que na China o vermelho não está associado ao comunismo, tá? O vermelho não é mais usado como comunismo, eles associam praticamente o amarelo. E lembrando que a China não é comunista, ela é dirigida por um partido comunista. Para ela ser comunista, o que é uma utopia, o que não iria acontecer, ela teria que abolir diretamente a propriedade privada. E na China tem a propriedade privada. Tem até um dos homens mais ricos do mundo, Jack Ma, dono do Alibaba, do AliExpress. Né? Então quando vocês falam as coisas,
Vocês pararam, falam tanto da questão da doutrinação, mas vocês ficaram nos livros de história dos anos 80 e 90. Né? Por exemplo, o BRICS não tem cor. A União Europeia tem uma cor, que é uma cor ligada inclusive ao mercado financeiro, que é o azul. Se você for fazer um estudo de cromatologia, um estudo das cores, vai perceber que o azul é ligado no processo histórico muitas vezes ao lado bom da força. Mas eu sei que pedir para uma galera de extrema direita estudar é algo muito difícil, é algo muito... 3,3k de curtidas, galera. Deixa eu compartilhar aqui. Você que está acompanhando agora, só a primeira pausa para compartilhar. Tá? Primeira pausa para que a gente possa compartilhar. E vamos que vamos. Vamos acompanhar aqui. Fiquem à vontade. Né? E vamos que vamos. Aí diz aqui, ó. Na tribuna de honra, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no desfile de 7 de setembro realizado em Brasília, contou com a presença de Geraldo Alckmin, Rosa Weber, Rodrigo Pacheco e Ibanez Rocha. Eu particularmente não queria ter o Ibanez Rocha na minha tribuna de honra. Ah, mas por quê? O Ibanez Rocha significa um retrocesso nas instituições democráticas. E esse é o grande problema da democracia no Brasil. A democracia no Brasil, ela é muito, e o que eu vou falar parece uma fala preconceituosa, ela é muito representativa. Ela é muito representativa. Ela deixa que opostos ocupem o mesmo lugar. E, infelizmente, né, nós chegamos a um momento em que o Bolsonaro ensinou isso pra gente muito bem. Os opostos não podem ocupar os mesmos espaços de poder. Não podem ocupar os mesmos espaços de poder. Tá? Mas eu vou esperar, compartilhem aí a live, vamos chegar aqui já chegamos a 3.000 curtidas. Vamos chegar a 4.000 curtidas, 4.000 curtidas. Faltam 700 curtidas para gente chegar às 4.000 curtidas. E eu tô esperando a galera aqui colocar que não, tem razão, o governo do Lula está sendo um atraso. Eu digo, tá, não vai fazer como o rapaz que estava aqui não, né? O rapaz que estava aqui agora. E eu nem vou falar tanto de política assim, vou falar de política uma vez ou outra nos meus canais, porque já deu, o povo não tá interessado em política mais não. O povo tá interessado em discutir as coisas, né? E aí, retrocesso é a esquerda. Edmilson, adoraria te ouvir, porque que retrocesso é a esquerda, Edmilson? Seria um prazer te ouvir, mano, se você puder, se você puder subir, eu te ouço com o maior prazer, sem briga, sem estresse. Eu adoraria te ouvir. Por que retrocesso é a esquerda? Bom dia, Otto. Gente, sigam o Otto, eu gosto das lives dele de manhã. É uma live maravilhosa pra gente tomar um café e ouvir. O Otto tem uma fala muito tranquila, muito boa. Mas Edmilson, adoraria te ouvir, cara. Fica à vontade, o convite está abertíssimo. Opa, tudo bem? Passo de tudo. Tô bem, sim. Adoraria ouvir o Edmilson, se ele quiser subir. Opa, Mikael Panta, cadê os 51% nas urnas? Como explica isso? Pois é, cara, eu sou um dos que votei no Lula, mas estou dando a mínima pro 7 de setembro. Eu sou um dos que votei no Lula, mas estou dando a mínima pro 7 de setembro. Tá ligado que o próprio PT também, moro no Maranhão. Certo, Edmilson, e aí? Beleza, que bom que você mora no Maranhão, velho. Isso muda o quê? Só pra gente ter uma noção. Mas que legal que você mora no Maranhão, São Luís, uma capital que tem influência francesa, né? Tá lembrado de França Antártica e França Equinocial, uma se estabeleceu no Maranhão, outra se estabeleceu no Rio de Janeiro. Porra, que bom que você mora no Maranhão, velho. Mas, desculpa, eu não entendi essa sua referência. Eu tô esperando a galera apresentar 3,8 de curtidas. Obrigado, gente, quem tá curtindo. Voltar a fazer lives aqui agora. Eu só peguei esse tema 7 de setembro hoje porque ele é um tema que tá sendo muito hypado, apesar de que eu não dou a mínima pro 7 de setembro, mas queria muito ouvir as pessoas. Ouvir com educação, claro. Quem tiver algo para acrescentar é muito bem-vindo. Porque a galera não tá querendo falar, por exemplo. Não está querendo falar. Eu tô pesquisando nas lives agora. Ninguém está querendo falar por que a verdade apareceu e a prisão de Lula foi considerada ilegal por Dias Toffoli.
E eu queria que o Lula fosse investigado de novo. Queria. Agora, por que que as provas... Eu bati no microfone aqui. Por que que as provas também foram consideradas ilegais? Se alguém conseguir me explicar, eu agradeço. O pior estado acabado pelo comunista Flávio Dino. Cara, Flávio Dino, ele pertencia ao Partido Comunista, mas explica pra mim por que o Maranhão é o pior estado pelo comunista Flávio Dino. Explica pra gente. Eu adoraria te ouvir. Toffoli foi advogado do Lula ou do PT? Não, beleza, foi advogado do Lula ou do PT. Mas explica pra mim por que ele considerou as provas. Para considerar uma prova ilegal, ela vai ter inconsistência técnica. É o princípio de nulidade de uma prova. Então, se ele considerou todas ilegais, é porque todas tinham inconsistência técnica. Essa decisão ainda cabe revisão. Qualquer ministro do STF pode revisar essa decisão. Qualquer ministro do STF pode revisar. E aí, Mikael, com todo carinho, cara, com todo respeito, eu adoraria ouvir um argumento técnico. Se você colocar ali sua opinião, eu não respeito a opinião, eu respeito o argumento. O argumento do princípio de nulidade de prova é: se a prova foi considerada técnica, não responde. Se o Toffoli foi advogado do Lula ou do PT, nesse caso, ele está anulando todas as provas. Então, por efeito de cadeia, outras pessoas citadas também na Operação Lava Jato vão ser inocentadas. Outras pessoas vão ser inocentadas. A gente está falando do Lula porque é o caso mais emblemático. Mas outras pessoas passando a ser inocentadas. Sabe por quê? Porque houve formação de conluio entre o promotor, Deltan Dallagnol, e o juiz. Quando Deltan Dallagnol, no princípio de lawfare, e o Sérgio Moro, também no princípio de lawfare, se juntam, formam um conluio para discutir a condenação prévia de alguém, esse processo já cabe nulidade. Mas eu adoraria te ouvir, velho. Se você tiver uma informação técnica, tiver qual é o jurista. Não, para bom entendedor basta. Então, como você não entendeu direito, eu insisto realmente em perguntar, porque eu acho que você não entende de direito e está falando aqui muita coisa do qual não sabe. Está emprenhando pelos ouvidos e possivelmente vai parir pela boca. Mas eu adoraria te ouvir, velho, com todo respeito, adoraria te ouvir. Agora sim, argumento técnico, tá? Eu não ouço besteira. Se for besteira, eu nem ouço. Eu tenho preconceito com gente burra. Tem que ser argumento técnico, tem que ser, ó, tipo, obrigado, gente, 5.000 curtidas, obrigado mesmo, vocês são maravilhosos. Obrigado mesmo, obrigado ao Passo de Tudo, sigam o Passo de Tudo, sigam também os Sabores do Mundo, eu amo a página desses caras, já participei de lives, mas adoraria subir. Se você não sabe sobre o Maranhão, é o estado mais pobre do Brasil. Cara, Edmilson França Viveiros, o Maranhão não é o estado mais pobre do Brasil e depende de como você classifica a pobreza. De acordo com o IBGE, a gente tem mais de 9 classificações, 9 indicadores. Não, pô, no mesmo nível técnico. Pois é, você disse que para bom entendedor meia palavra basta. O direito não se faz por entendimento, se faz por comprovação. Se o ministro do STF fez isso, você tem toda a liberdade de questionar esse ministro. Inclusive aqui nesse canal, você tem a liberdade de questioná-lo, mediante uma boa comprovação. Tá? Você tem que comprovar o porquê. Aí vai passar a ter meu respeito. Mas do contrário, não rola. Não tem nem como. Se você chegar para mim e dizer, olha, aqui de acordo com Flávio Dulso, Rubens Aprobato Machado, com Delcy Vieira, de acordo com alguns especialistas em direito criminal, de acordo com alguns especialistas também em execução e processo penal, as provas não podiam ser anuladas de acordo com isso, isso e isso. No decurso do processo aconteceu isso. Aí eu vou te ouvir. Mas você chega aqui e fala só, ele foi advogado do PT. Ele foi advogado do Lula. Primeiro que a gente não advoga para pessoas, meu querido Mikael, a gente advoga para os direitos dela, tá? Se você aprendeu que a gente advoga para pessoas, eu recomendo que você volte para o primeiro período de direito. Não, mesmo comprovando, tá me comprovando o quê? Quero que você me comprove na folha processual. Me comprova na folha processual, aí a gente conversa de maneira muito tranquila, me comprova. E você fique à vontade para subir, desde que você tenha educação. E me prove, olha, na página tal, acontece essa inconsistência, que a gente vai na página do processo e lê. Na página tal acontece isso, que a gente vai lá e lê.
Você tem o processo aí? Se você tiver o processo, seria maravilhoso para você poder ler. E quantas páginas tem cada volume do processo? A gente, olha, de acordo com isso não me comprovou nada, filho. Tá vendo que vocês sofrem de pedantismo? É? Não, eu provei. Provou o quê? Me diz, não foi o que você provou? Qual foi o fundamento? Dizer que ele é advogado do Lula, todo mundo tem direito a advogado, inclusive você que defendeu os atos golpistas de 8 de janeiro. Você tem direito a um advogado que não vai lutar por você, vai lutar pelos direitos que você tem que ter um julgamento justo, a ampla defesa, o contraditório. Em caso de condenação, tem que ter uma pena cumprida dentro da legalidade. Edmilson, eu estou esperando você subir com os dados. Está só colocando dados assim. 50 municípios mais pobres do Maranhão. Só o Maranhão tem 40 na extrema pobreza. Beleza, a culpa está no Flávio Dino, que é comunista, certo? O Flávio Dino governou todo o Maranhão. Que é isso, gente? Tá vendo que não dá para conversar? Você nega fatores históricos, como por exemplo, eu falo de Alagoas, cara. Alagoas, Piauí, Maranhão, sempre teve a restrição econômica em relação a outros governos. A gente sempre foi aqui em Alagoas um dos últimos a receber tudo. A receber tudo. Chega alguma coisa boa, chega primeiro em São Paulo, depois chega ao Rio de Janeiro, depois chega na Bahia, para depois chegar em Maceió, depois chegar em Teresina, depois chegar em São Luís. Você sabe disso, né? Quem foi que pediu para subir? Ah, o Mikael Panta pediu para subir. Vamos ouvir o Mikael Panta aqui agora. Vamos ouvir como é. Opa, beleza? Beleza, Mikael. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Gost... Tô te ouvindo, com o maior respeito, pode falar. Não, ok. Gostaria de fazer só uma pergunta para você. Se Uma... eu puder tá. responder, Se se eu vo- puder e se souber responder, vai ser um prazer. Ok, o que você acha? Se é verdade ou mentira? Assim, o que se está pegando hoje, né? Acompanho de vez em quando jornais, essas coisas. O que está se pegando hoje é sobre cortes do Bolsa Família. E queria Certo. saber se é isso mesmo que está acontecendo, o que a gente está vendo aqui. Eu moro aqui em São Paulo. Certo. O que a gente está vendo aqui, né, nos canais, nas folhas, tipo, né, como eu posso falar? Sobre corte. Se isso realmente está acontecendo e, tipo assim, todas as pessoas que, assim, fizeram L e tal, estão se unindo para poder pedir, pô, uma explicação. Qual é a explicação que você está tendo desses cortes aí do Bolsa Família? Se é Eu viável não isso aí, consegui, entendeu? eu não consegui entender sua pergunta. Se você puder fazer uma pergunta, eu entendo. Se é verdade ou não que está acontecendo esses cortes do Bolsa Família na Pronto, região do Nordeste. certo, que os cortes estão acontecendo no Brasil e são mais de 20 milhões de famílias que foram Sim, alvo sim. dos cortes. Sim, isso é um fato. Agora, vamos aos fatos de verdade, né? Os cortes são colocados, os cortes são colocados numa base chamada de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Quando acontece a LDO, ele aprova o orçamento. O orçamento de 2023 é baseado com verbas alocadas em 2022, em setembro, outubro de 2022. Tanto é que o governo vai discutir agora, o primeiro orçamento do governo Lula é discutido agora. Então, quem é que está cortado? Quem está cortado é quem tem, por exemplo, emprego comprovado no CAGED, está comprovado. Quem é que está cortado agora? É quem está com renda do provedor da família com mais de 2 salários. Um exemplo disso é a Secretaria Municipal de Ação Social aqui de Maceió, que fez um levantamento, tinha gente recebendo R$ 4.600 e ainda era beneficiário do Bolsa Família. E aí o Ministério, a pasta do governo Lula, num pente fino, decidiu retirar. E eu acho que as pessoas que estão hoje criticando por criticar, eu acho não, eu tenho certeza, que as pessoas que estão criticando por criticar deveriam agradecer estar tendo esse pente fino. Ok, As né? pessoas que. Tá certo. Só um minutinho, só um minutinho. Sim, 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 sim. As pessoas que foram cortadas de maneira indevida, elas podem procurar a Secretaria Municipal de Ação Social, de Assistência Social do seu estado ou do seu município e podem apresentar a comprovação. Qual é a comprovação? O cartão vacinal dos filhos, elas podem apresentar um comprovante de renda, elas podem apresentar o cartão do Bolsa Família, o número da conta do Bolsa Família, que serão reinseridas.
Caso elas não sejam reinseridas, elas podem procurar a Defensoria Pública do seu estado e ingressar com ação. Isso é natural acontecer. Agora, eu tenho certeza que as pessoas que criticam tanto hoje, ai não, tá vendo, houve esse corte agora, deveriam ficar felizes que não tem dinheiro indo para pessoas que ganham 4, 5 mil reais, até mais do que eu, e que são beneficiários do Bolsa Família. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Não, legal, mas assim, é igual você falou, que é feito análise e tudo, mas uma pessoa que não tem renda, para uma pessoa que tem renda, tá Boa, entendendo? vamos lá. É, Vamos lá. tipo, o que Pessoa que tem. analisou não chegou a ver, vamos supor, não chegou a ver isso, quem tá analisando lá, no setor que faz Isso. isso aí, entendeu? Eu insisto em dizer, meu querido, e mais uma vez agradeço pela educação. Uma pessoa que tem renda, o Paulo Guedes criou a Lei de Liberdade Econômica em 2021. Então ela colocou, por exemplo, o vendedor de churros como um cara que tem emprego. Ele colocou o motorista de Uber como um cara que tem emprego. Essas pessoas sentiram a oscilação da perda dos empregos, mas elas ainda estavam no Uber e eram beneficiários do Bolsa Família. Essas pessoas tinham micro e pequenas empresas e eram beneficiários do Bolsa Família. Então a gente tem que primeiro fiscalizar de pente fino o CAGED, modificar as ideias de emprego e geração de renda no Brasil, para depois chegar no Bolsa Família. Bolsa Família não é a parte inicial, é a parte final. Todo programa de transferência de renda precisa ser analisado como ponta fim. E até faço uma crítica aqui ao Bolsa Família, tá? A gente tem no Brasil um hábito muito ruim. No Brasil a gente tem um hábito muito ruim, mas muito ruim, muito ruim, muito ruim no Brasil, que é, querendo ou não, de achar que o Bolsa Família tem que ser eterno. Isso é um hábito ruim da esquerda, por exemplo. A esquerda acha que o pobre tem que se manter no Bolsa Família. Ele é um programa temporário de transferência de renda. Eu sou defensor, por exemplo, que o Bolsa Família tem que ser avaliado as famílias a cada 90 dias. Por que a cada 90 dias? Nos Estados Unidos, o assistente social frequenta, observa, sabe a cada 90 dias. Na Europa, o assistente social sabe a cada 90 dias. Aqui no Brasil, é a cada 9, 10 meses, um ano que as pessoas são analisadas pelo Bolsa Família. E a justificativa que o Ministério dá, inclusive que as pastas dão, é: ah, não, mas é porque o Brasil é um país continental. Existe informatização. Se você conseguiu trabalhar numa empresa de carteira assinada, o empregador diz: ó, você recebe Bolsa Família? Recebo. Eu assinando sua carteira aqui agora, automaticamente eu vou ter que dar baixa, o contador vai dar baixa e você perde esse benefício. Por quê? Porque ele é de transferência de renda. Tem que ir para alguém. Isso é uma falha do governo Lula na atualidade. Não adianta a gente ficar É, passando a mão dizendo que não. isso é verdade mesmo. O que você falou aí, também concordo, tipo, tá certo de ajudar, mas é igual você falou, tem que ter isso aí, né? O que você falou aí tem que ter mesmo. Mas Uhum. é igual eu falo, é difícil, tem muita gente que pensa assim, tem muita gente que pensa diferente, quer que seja eterno, tá entendendo? Aí Pô, tem velho, gente que então, não deixa de arrumar um emprego pô, pra às então eu vezes ficar vou, eu vou ter que dependente. fazer, eu vou ter que fazer a pergunta. Eu ouviria com o maior prazer. Quem é a galera que quer ficar eternamente no Bolsa Família? Você tem alguma história para contar pra gente? Tenho. Conta aí, meu velho. Manda M- bala. Meu tio, Uhum. me desculpe, é meu tio, mas a cabeça é desmiolada. Hum. Tem filho, ele tem um filho dele com especial, né? Acho que tem Down, não me aprofundei muito. Certo. E atualmente ele tá parece, ganhando um salário parece que entre 1.800 a 2.000. Certo. Aí foi cortado o Bolsa Família. Uhum. Aí ele já tá deixando, tá faltando do emprego, já tá começando, até quando tava recebendo o Bolsa Família, ele Uhum. tava trabalhando tudo certinho. Aí cortou, meu, o cara já tá faltando de emprego, tá fazendo, meu, pra tentar querer viver do Bolsa Família, pra não, é igual você falou, tem pessoas que pensam que é eterno, não vê, tipo assim, é igual eu falei pra ele, falei, meu, você tem que colocar um negócio seguinte, você tá ganhando, e aquela pessoa que não trabalha e só tem isso aí, você já tá tirando a oportunidade daquela pessoa. É errado você, mas eu tenho, me ajudava, que não sei o quê, sabe? Não falou mal do governo, falou, não, o Lula foi bom, tal, não sei o quê. Falei, tá, mas vai pesar a mão, né, cara? Você tem que entender isso. Tem outra pessoa que Uhum. precisa. Já tá querendo sair do emprego, tal, entendeu? Pra poder ter esse benefício. Aí é duro colocar Mas, na cabeça da pessoa, entendeu? mas A gente desculpa, não vê sabe só, como cara. aconselhar.
você tem esse exemplo. Agora, você tem um exemplo também positivo de alguém que conseguiu melhorar de vida, colocar comida no prato, conseguiu manter os filhos na escola e vacinados. Você tem um exemplo disso para poder compartilhar com a gente? Tenho, eu já recebi Bolsa Ouviria, Família nas ouviria antigas, também com o já. maior prazer, cara. Diz aí. Não, já recebi o Bolsa Família não sei se na época meu pai sempre trabalhou, acho que recebia, não sei como é que era antigamente, sabe? Hum. Meu pai trabalhava, sempre trabalhou, a minha mãe sempre foi da casa, né, do lar, e a gente recebia. Pô, ajuda pra caramba, meu. O dinheiro era um alimento, um arroz, sabe, complementa, entendeu? E Não vou você dizer pra hoje, você. e você hoje não precisa dessa grana. Não, graças a Deus não, né? A gente tem que, Pois como é que é, fala? cara. Tá Trabalhar, tem vendo que como a pensar direita, o melhor, tá vendo entendeu? como a direita e a esquerda Tá vendo como a direita e a esquerda podem conviver no mesmo espaço? Eu também nunca precisei de Bolsa Família, mas eu acho que se hoje tem um irmão que está precisando da grana, eu tenho que trabalhar um pouco mais para esse cara poder comer. O que eu não quero é ter que trabalhar para esse cara estar num domingo, ou num sábado, ou num feriado. Eu vou trabalhar daqui a pouco, daqui a 50 minutos eu vou dar aula. Mas eu não quero ter que trabalhar para esse cara estar agora sentado, olhando o tempo passar e tomando a cervejinha dele, enquanto eu vou ter que dar Isso. 3 aulas no feriado. Por isso que Aí eu seria acho bom a justo. fiscalização, né? Igual você falou. Por isso que era bom Pô, uma velho, então, fiscalização pesada em viu cima que, disso, entendeu? viu que se a gente conversar, a gente acaba tendo mais motivo para concordar do que para discordar? O que se falta no Brasil é, é mais fiscalização, tá entendendo? Em tudo, fiscalizar mesmo. Esse do Bolsa Cara, Família. Pro meu tio eu foi entendo, certo mas assim, cortar, porque, entendeu? Eu não acho que foi errado. Eu aham, sei que ainda tem problema. Pra ele foi certo, ele tá achando ruim. É igual eu falo, cara, você tem que pensar que você tá novo, cara, dá pra você trabalhar, dá pra você ganhar seu dinheiro. não, se E liga, outra, eu vou dar uns exemplos, eu vou dar uns exemplos, tá? Eu trabalharia mais para o seu filho, eu trabalharia mais para o seu filho ter uma aposentadoria melhor, já que a minha aposentadoria vai ser complicada. Eu trabalharia mais, já que eu não tenho filhos, para o seu neto ter uma aposentadoria melhor, já que a minha vai ser complicada. Eu trabalharia um pouquinho mais para o seu bisneto, daqui a 60, 80, 100 anos, ter uma aposentadoria melhor. Eu trabalharia mais, a visão minha enquanto um cara de esquerda, um cara comunista. Mas eu não trabalharia mais para um cara que está sentado hoje num banco de praça tomando cerveja, comendo churrasquinho e contando que todo dia 30 vai cair um benefício do governo. Esse cara é uma vergonha até para os programas sociais, então eu não trabalharia é, mais para esse cara. Sabe o que você, falta você, muitas vezes, velho? É tipo, vocês da direita, vocês não fazem a crítica correta. Sabe qual é a crítica? Você tem que dizer o seguinte, olha, que tem muito trabalhador de ambos os lados que está sustentando uma pequena parcela da população. E é uma pequena parcela, não é a maioria não, é uma pequena. Mas essa pequena parcela dói no bolso, pô. Imagine, faça os cálculos você. Você tem uma família aí que tem 5 filhos, todos em idade escolar e idade vacinal. 5 filhos, com idade escolar e idade vacinal. Quanto é que custa o Bolsa Família hoje? eu não tenho ideia. 600 pila. Ah, porra, bicho, é um dinheiro da pega, né? Então, aí tu quer trabalhar para essa mulher que mora na periferia, ou esse pai que mora na periferia, trabalhar. Esses caras optaram por não trabalhar, e eu digo isso porque aqui no Nordeste eu já vi, ninguém me contou. O Hum. cara trabalha fazendo o seguinte: pô, minha filha nasceu, assim que minha filha nasceu, eu vou pegar o cartão do Bolsa Família dela, aí vai num agiota. Ninguém me contou não, isso eu vi. Meu Vai Deus. num agiota, aí o agiota pega o cartão do Bolsa Família e dá uma quantia em dinheiro para essa pessoa. As parcelas do agiota são pagas basicamente com o cartão do Bolsa Família. O agiota pega a senha, pega o cartão, e aí a pessoa fez, se o agiota não quiser devolver, a coisa mais fácil do mundo é você fazer um boletim de ocorrência dizendo que perdeu o cartão. É ir na Cara, Secretaria Municipal de Ação Social e pedir o bloqueio do cartão na segunda via. É a coisa mas e mais o fácil medo do que o mundo. cara vai ter? Sabe por que não rola, velho? Porque é cultural, pô. Aqui no Nordeste é cultural, cara. Tem gente que compra moto pagando com Bolsa Família, pô. O cara, Aí se liga, o tem cara mora todo no um estudo para interiorzinho. desenvolver o programa para poder ajudar a família e Tá o vendo? Eu brasileiro, tô lhe né, dando, sabe como é que é. eu tô lhe dando argumento, eu tô lhe dando argumento pra você poder debater com os caras da esquerda. O cara vai aqui no Nordeste, numa cidade chamada Arapiraca, que é aqui no interior de Nasci lá. Alagoas, na zona da mata aqui de Alagoas. Aí o cara vai, chega numa agiota da cidade, um cara que mora no centro de Arapiraca, e faz, ó, eu tô querendo comprar uma moto.
Aí o que é que esse agiota faz? Não dá o dinheiro. Esse agiota vai, compra uma moto, bota um ágio de 20, 30% e diz: me dê o cartão do Bolsa Família. Isso a Polícia Civil aqui de Alagoas já sabe. O Ministério Público já sabe. Aí o que é que acontece? Me dê o cartão do Bolsa Família. O cara passa um ano, pô. Um ano com o cartão do Bolsa Família do cara. Nossa. Aí quando o cara vai pegar o cartão de volta, faz: pô, e aí? Não, pô, deixe mais 2 meses aqui comigo, que eu lhe dou, sei lá, lhe dou um telefone, um iPhone aí de R$ 1.200, R$ 1.000. Então esse dinheiro que era voltado para comprar comida, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, está sendo utilizado para comprar bens praticamente que são de ostentação. Um telefone de luxo, uma moto para poder se locomover. É uma Eu, ostentação. Mas isso eu não sei é, isso não que é, isso não é uma regra, isso é uma exceção. é, Tem muita gente que usa grana para poder matar a fome de fato. é, isso é verdade mesmo. Tem pessoas que acabam usando o dinheiro Uhum, pra fazer isso mesmo. uhum. Material escolar, alguma coisa do tipo assim, entendeu? Que ajuda pra caramba, entendeu? Por isso que vocês, pô, vocês deviam prezar o seguinte, como conservadores: ó, a gente quer que o Bolsa Família seja usado para manter as crianças na escola. A gente quer que o Bolsa Família seja usado para não ver mãe tendo que trabalhar em três ou quatro frentes de trabalho e poder cuidar dos filhos. Uma pauta que os conservadores podem levar para ganhar mais a simpatia da galera em relação ao Bolsa Família é: nós queremos que o Bolsa Família fique na mão das mulheres para garantir que as mulheres consigam trabalhar em casa e cuidar dos filhos. E não tem nenhum problema em você falar isso, querer que a mulher conservadora fique em casa. Eu não concordo, eu acho que a mulher tem que fazer o que ela quiser. Mas se a mulher quiser ficar em casa porque ela teve um filho, e ela vai ter esse programa social para ela poder empreender dentro de casa e depois ela sair do Bolsa Família para que outra pessoa que esteja muito ruim conseguir pegar, que é isso, pô. O nome do programa é Programa de Transferência de Renda. O programa tecnicamente se chama isso. O que é transferência de renda? Eu e você, que não estamos precisando da grana, mas pagamos impostos, nós vamos emprestar, dar esse dinheiro para o governo, a gente está dando esse dinheiro para o governo, tá? A gente não está emprestando, porque a gente não tem ele de volta. A gente dá esse dinheiro para o governo e o governo, em contrapartida, está ajudando, o governo não está dando. Porque se ele desse, tá aqui o dinheiro. Vamos ver, onde é que o governo dá dinheiro? Quando ele faz o saque aniversário do FGTS, ele está dando coisa que já é sua, tá? Mas ele faz o saque aniversário. Quando ele dá o PIS, é uma coisa que também é sua. Aí ele faz isso. Mas quando ele está dando Bolsa Família, ele tecnicamente está ajudando. Tanto é que tem uma corrente da economia, não sei se você sabe, Micael, mas tem uma corrente da economia que defende que o Bolsa Família não deveria ser dado em dinheiro, deveria ser dado em alimentos e isenção de algumas coisas, como conta de água e conta de luz. Aí sim, viu? Se ligou, Isso velho? acaba, isso Esse acaba argumento. privando daqueles espertinhos Mas esse que às argumento que vezes vocês deveriam usar, pô. Aí vocês teriam a atenção de todo mundo, velho. Olha, aqui é. E que tal no lugar do Bolsa Família ser usado em dar em dinheiro? Porque dinheiro transforma, querendo ou não, todo mundo em consumidor. E essa foi a fala mais boba que o Lula teve. A gente não precisa ser consumidor, não, pô. A gente precisa ser somente entendedor. O é, consumidor é aquele que diz assim: eu quero comprar hoje um celular melhor. Ele vai consumir. Mas o entendedor é: eu quero hoje ter educação financeira para utilizar esse celular. Então o grande problema da galera da esquerda, querendo ou não, é que a galera da esquerda romantiza demais. E eu sou um cara de esquerda, mas a galera romantiza demais o problema de dizer: ah, não, mas o Lula tá muito bem. Não tá muito bem quando ele faz isso. Ele tá viciando o povo em permanecer nesse programa. Agora eu digo a você: é o Lula ou é o ministro que está querendo ser governador no estado dele? É o Lula ou é o deputado que quer se reeleger? tem O, tudo o isso aí, tem presidente. tudo um por trás, né? Pois é, o presidente não administra o recurso, velho. Bolsonaro não administrou o Bolsa Família. Quem administrava o Bolsa Família que virou Auxílio Brasil era o Paulo Guedes e a sua equipe econômica. Sim. Não era o Bolsonaro que administrava. Então, quando a gente faz a crítica ao Bolsonaro, a gente tem que. Até eu peço desculpas aqui. A gente tem que fazer a crítica de maneira correta. É o governo Bolsonaro, não era a pessoa do Bolsonaro. No caso do Lula, infelizmente agora está sendo a pessoa do Lula, porque ele faz o quê? Ele tem uma coisa que a direita e a esquerda e a extrema direita tem, que é o culto personalíssimo. Ele quer ser maior do que o governo. E quando um homem é maior do que o governo, esse governo tende a cair, tende a sucumbir. Se Mas, ligou nisso, velho? mas em si, hoje, o que eu acho, tanto do governo Bolsonaro e do governo Lula, e os demais, a classe política em geral, vou ser bem sincero, tem muitos políticos bons, entendeu? Tanto de esquerda, direita, centro, tem muito político que leva a política a sério.
Mas hoje, cara, é muito dinheiro que se rola, entendeu? Eu acho que poderia ter uma diminuição, tanto nas prefeituras e nos estados, porque a gente Beleza. não. Eu Eu, vou eu não, concordar com você. Eu vou eu não vejo concordar com vereador você. trabalhando. A gente Beleza, elegeu eu vou vereador, eu não concordar com vejo. você. E Eu vou ganha concordar dinheiro, com entendeu? você. Hum. Sabe por que a gente não pode reduzir? Sabe por que a gente não pode reduzir? Porque o vereador vai chegar na sua assessoria jurídica e vai dizer que a cidade aumentou, de acordo com o IBGE, o número de pessoas, de habitantes. E aí o IBGE diz que a cada número de milhão aumentado, a Câmara pode pleitear a cada número de milhão. Aqui no caso de Maceió, vai aumentar. São 25 vereadores. Querem aumentar para 27 agora em 2024, 2028 querem aumentar para 27. Em 2030 querem aumentar para 27 vereadores. Eles querem chegar a 30 vereadores até 2034. É muito vereador, cara. Mas é o que eu volto a dizer, pô. Maceió tem 58 bairros. Eu fui candidato em 2020. Fui candidato pelo PDT. E eu devolvi 13 mil ao partido. Eu devolvi 13 mil ao partido. Por quê? Porque eu acho que dava pra fazer uma campanha conversando com o povo, tocando Beatles na rua, mostrando ao povo a importância de votar. Vota quem quer, mas eu estava lá oferecendo meu nome. Então, Sim. assim, quando você vê um vereador, como tem uns caras de direita também, que eu digo, pô, vou ouvir o que é que esse cara tem pra falar. Tem uns caras que dizem, ó, se eu for eleito, tô assinando o termo aqui em cartório, eu vou abrir mão do meu salário. Eu ia abrir mão do meu salário se eu fosse eleito. Ah, isso é Porque bom, você. viu? Não Por vou quê? dizer que. Porque isso acaba. O cara vai fazer, não é pelo salário, é porque o cara tem amor à política, o Bicho, cara quer trabalhar, entendeu? mas é porque eu gosto da briga política. Então o que eu quero fazer? Eu abrir mão do meu salário. Teve um cara de direita também do Paraná que disse, ó, se eu for eleito eu vou abrir mão do salário. Infelizmente ele não foi. Olha Aí só. você diz, por quê? Por que os caras estão abrindo mão do salário? Porque eles querem basicamente o que a política pode trazer. Agora, quando você vê a galera, seja de direita ou de esquerda, aumentando a quantidade de cargos para poder permanecer, foi o que o Lula fez agora. O Lula cometeu um erro crasso, né? Um erro infantil, um erro de menino. E vou dar esse argumento para você mais uma vez. O Lula está tirando a ministra Ana Moser do Ministério do Esporte e vai dar para o PP, Partido Progressista. Por que ele vai dar para o PP? Porque ele precisa de 30 votos para aprovar as propostas que ele quer. E esses 30 votos viraram uma barganha, dando o Ministério do Esporte para o Partido Progressista. Então a Ana Moser, acho que deve estar saindo nos próximos dias do partido, e o PP Eu vi vai, isso aí. o PP vai indicar quem será o nome para assumir essa pasta, em troca de 30 votos a mais em toda decisão. Sabe o que, é que vai acontecer? Vou lhe dar só uma. Se você é conservador, você vai usar isso como argumento. O ministro foi o que me deu, foi o Lewandowski. O Lewandowski, que saiu, e também o André Fernandes. Esqueci o nome dele agora. O que é terrivelmente evangélico, cara. Que foi indicado pelo Bolsonaro. Os dois disseram, não vou decidir sobre a quantidade de drogas que uma pessoa pode ter para ser considerado traficante ou usuário. Vamos remeter isso ao Congresso. Eles querem remeter essa parte ao Congresso. Aí, meu irmão, você vai ver o poder, vai ver o lobby. Sabe qual é o lobby? A esquerda vai dizer que até 100 gramas, o cara é usuário. A direita não vai querer, a direita não, a extrema direita não vai querer nenhum grama, vai querer que não seja colocado, vai votar contra. E a galera do Centrão vai pedir que até 20 gramas o cara seja colocado como usuário. Passou de 20 gramas o cara seja colocado como traficante de acordo com a lei de drogas. Vai gerar uma alteração na lei de drogas. Como é que você consegue ganhar pessoas para o seu segmento? Se você é um cara contra as drogas, fazer o seguinte, olha, velho, que é? O Brasil precisa primeiro discutir se tem rede de saúde para isso. Tem rede de saúde? Tem rede psiquiátrica? Tem rede ambulatorial para isso? Tem. Tem hoje psicólogos, médicos, equipe multidisciplinar? Tem. Então a gente aprova. Mas aí que tá. Quem é que vai ficar com o poder de regulamentação da produção da cannabis no Brasil? É, Quem tem é? isso aí também, né? É, se ligou como é um assunto complexo, pô. O que é que o Lula fez? O Lula fez uma jogada que todo político velho faz. Ele, para ganhar a votação, que o povo não discute mais o mérito, só discute a votação. Discutir o mérito a gente tá votando no quê? Se ligou? A gente tá votando no quê? Ele só quer ganhar a votação, porque ganhou a votação, o projeto passa. Aí o que é que ele fez? Deu um ministério,
que era o Ministério dos Esportes, para o PT, e ganhou 30 votos. Aí ele pode dar outro ministério daqui a pouco, do turismo, por exemplo, que está com a União Brasil. Ele pode botar, inclusive, o PL, que é o adversário do PT no momento agora, ele pode botar no governo. Também Como é que ele tem. faria? Como é que ele faria isso? O PL tem três alas. O PL tem a ala radical, do Valdemar da Costa Neto. O PL tem a ala dos deputados de centro. E o PL tem uma ala independente. Tanto é que tem deputados do PL que votaram em projetos do PT ou indicações do PT. Aí, o que é que o Lula faz? Ele acena para o PL com esse Ministério do Turismo, que hoje está na mão do União Brasil, né? Sim. E aí o que é que acontece? Vai ganhar agora um partido de oposição fazendo parte do governo. Aí eu sou contra. Eu acho que se o Bolsonaro tivesse feito isso colocando o PT no governo, eu ia ser contra, mais contra o Bolsonaro e mais contra o PT. Mas hoje, quando eu vejo o cara fazer isso, aí vocês já têm que se ligar. Como é que vocês conseguem falar para a base de vocês? Olha, a política tá tão tomalada cá que até o PL, que é de direita, pode integrar A o partir do governo do PT. PT. Se ligou, velho? Então, assim, a Aí gente nunca. já não é a luta pela causa, entendeu? Uhum, Já não é mais tipo direita, entendeu? uhum. Foi um É um jogo. enganou. Mas é um jogo. Tipo assim, acredito que enganou muitas, enganou tanto um como o outro, porque, sabe, eu sou contra isso, contra aquilo. Aí chegou lá, não, Ó, vamos mas ficar tem uma junto, frase. não, começa a Tem se uma frase que a galera. compadecer, entendeu? Tem uma frase que a galera fala que é interessante, pô. Não lute por políticos, lute pela política. É, Eu acho essa frase fantástica. Não lute por políticos, lute pela política. Quando você começa a lutar por políticos, pô, sério mesmo. Ah não, mas Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula. Cara, todo mundo vai falar dos caras. Vamos falar de projeto? Vamos falar de quem pode mudar alguma coisa? sim, Né? Vamos falar de como você disse aí, se eu não concordo com esse derrame do Bolsa Família, eu também não concordo, né? Aí eu concordo, Tatuado, como é que se governa sem apoio? Mas aí que tá, não lute por políticos. Quando a gente personaliza, eu tenho um carinho pela figura do Lula. Eu tô começando a não nutrir um ódio por Bolsonaro, porque o ódio não vai levar ninguém a lugar nenhum. Tipo, a galera tá torcendo pro cara se matar. Não é por aí, velho. O não caminho é por é: aí. se o cara tá devendo alguma coisa, resolve os BO dele, segue a vida dele. A gente não fala que bandido bom é bandido ressocializado, então por que quando chega na vez da gente de punir um bandido, a gente quer que ele morra? Não, ressocializa o cara. É a melhor Se ele coisa, tiver né? alguma, se ele tiver alguma coisa para oferecer para a política, depois de ressocializado na visão do direito, ele oferece e vota nele quem quer, como vota no Lula quem quer, como vota no Ciro quem quer, como vota na Marina quem quer. Entendeu? Agora, o mal da gente a gente foi tomado por um ódio nesses últimos 4 anos. E foi um ódio assim, tipo, ferrenho, velho. É tipo, não, o cara tá hoje aqui. Eu sou bem sincero, 7 de setembro, pra mim que não sou patriota, não concordo com pátria, com Deus, com família, pra mim tudo isso é uma grande invenção do sistema capitalista. Eu deixo, mas o seu direito de comemorar o 7 de setembro, de fazer um churrasco hoje com a sua família, de brincar, de soltar fogos à noite, como os americanos fazem, mas de fazer um festival de fogos no seu condomínio, na sua casa, é um direito seu, brother. Você tem que Não. comemorar. E eu tenho que ficar feliz porque você está comemorando, porque você vai comprar carne, o açougueiro vai ganhar uma grana com isso. Você vai soltar Todo fogos, mundo ganha, vai. né? Então pronto, meu irmão. Eu não quero chorar, eu quero vender lenço. Não estou preocupado com isso. Mas beleza, Ogro, Web. Tranquilo, cara. Prazerzão falar contigo, meu irmão. Beleza. Valeu. Fique. Tchau, tchau pra você. Tchau, tchau, E na cara. hora que eu ia subir para conversar com o Mikael junto, Não, ele resolve mas aí. descer. Eu acho que ele tá Não, me mas. mandando embora, ô Rogro. Ele tá me mandando embora também. Não, 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 desculpa aí, acho que Relaxa, amigo, relaxa, cara. Só vem pra zoar mesmo. Olha só, antes de você descer, o pensamento que eu tenho. Nós não elegemos um governo de esquerda para governar. Nós elegemos uma ampla apoio de centro, direita e esquerda. Então, quando a gente fica questionando por que está se liberando ministério para o outro lado, não é um pensamento de que agora a gente tem que abandonar o PT, não, o Lula não.
Nós temos que entender, primeiramente, que era entre democracia e fascismo. Nós apoiamos a democracia. Então, esse primeiro governo é de reconstrução ao Estado brasileiro que foi destruído. Então, a gente tem que esperar tudo o que acontecer nesse governo, que é o primeiro governo de reconstrução. A partir do segundo governo, a gente saber quais são as ferramentas que nós temos. Eu me lembro que quando o Lula chamou o Alckmin para ser seu vice, aqui em Petrópolis, os meus amigos de esquerda, todo mundo começou a querer abandonar o barco. Eu falei, gente, olha o primeiro governo do Lula, olha quem era seu vice-presidente. Se você for analisar, foi o melhor, né, Ogro? Foi o melhor o governo que nós tivemos. É o governo da unidade. Se a gente for colocar as pautas de esquerda em primeiro lugar, sempre, 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 a gente vai esquecer que nós temos uma economia. É mais ou menos por aí também. Eu penso dessa maneira, tá? Eu penso dessa maneira. Então a gente tem que pensar que é o seguinte, nós precisamos reconstruir, entendendo? Redistribuir tudo, porque infelizmente o Bozo destruiu com tudo, até mesmo o patriotismo nacional, porque deturpar patriotismo com o que ele fez, isso nunca vai ser patriotismo. A gente tem demandas no nosso país que a gente tem que colocar para girar. Agora, ficar na ideologia Deus, pátria, família e liberdade, enquanto o povo está lá passando fome, ficou complexo, né? Eu penso dessa maneira, mas como eu ainda sou muito ideológico, eu subi e eu vou pedir desculpas aqui ao Mikael. O Mikael tava falando bastante na rolagem ali. E aí aquela coisa, tá ligado? Quando você sobe o cara e você conversa com o cara, olha, mano, é assim, 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 o que é que você acha? Ele viu que eu não concordo, por exemplo, com esse derrame de dinheiro do Bolsa Família. Eu não concordo. E eu mostrei a ele porque eu não concordo. E ele, pô, tem razão. Eu não concordo, por exemplo, com algumas coisas que o PT vem fazendo. E eu apresento o porquê não concordar. Eu não saio só brigando com o cara, botando o dedo na cara do cara, porque eu não vou ganhar nada com isso, né? Mas aí quando a gente vê a galera o tempo todo defendendo de maneira cega, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, por isso que eu me afastei das lives, né? Para mim, que quero divulgar as questões aqui do que eu faço na internet, é dessa forma. Eu quero divulgar, eu quero observar. Derrame de dinheiro do Bolsa Família para onde isso? Cara, eu te mostro aqui em Alagoas, por exemplo, tinha vereadores que recebiam o Bolsa Família. Eu sou favorável que o programa não seja cortado, eu sou favorável que o programa seja melhor regulamentado. Tá vendo a necessidade de um Estado? Tem gente que defende que, inclusive, OS, possam controlar o Bolsa Família. Não sei o que é que o Tatuado acha disso, mas eu tenho um pouco de medo de ver uma organização social, né, ou de economia mista, que é parte do governo e parte de empresa, administrando o Bolsa Família. Eu tenho medo, mas essa proposta já saiu do MDB. Mas também penso igual você, o grupo. Também penso igual você. Acho que eu tenho um pensamento parecido ao seu, entende? Em questão de certos posicionamentos. Eu não vou negar para você que eu também tenho um posicionamento radical. Hoje eu me encontro mais na social-democracia. Não tanto vamos dizer assim, na parte mais esquerda pesada mesmo, sabe? Eu acredito que nós temos que fazer a nossa nação girar, cara. Entende? Então a gente tem que acompanhar a economia mundial, mas vamos dizer, decodificando o que é melhor para a nossa nação. É como quando o Lula foi lá fora, entendendo? Sobre o Zaleski. É Zaleski o nome dele, lá Zelensky. do Zelensky. Poxa, convidar o Lula para participar, o outro lado também. Ele é um cara, eu não tenho que ficar pensando em guerra mundial, eu tenho que pensar na guerra que se pode ter no Brasil, matar a fome. Entende? Só que o problema, Ogro, nós tivemos 4 anos de total desgoverno. Não é uma questão ideológica, é total desgoverno. E ele bagunçou toda a casa. Provavelmente, ó, eu falo contigo que a gente não vai conseguir resolver o problema em 4 anos, não, cara. Vai ser muito mais. Ele arrebentou com a economia. Então, cara, agora, o que a gente tem que fazer? Restabelecer a democracia. Restabelecer a democracia é você chamar o seu inimigo para o seu lado e juntos reconstruir.
e depois, no segundo mandato que vai vir, a próxima, a gente concorrer dentro da democracia às diferenças. Porque no momento a gente não tem que pensar, essa política é legal, essa política não é. Foi um governo de unidade, a gente uniu todo. Porra, Bolsonaro é tão mito, Bolsonaro é tão mito que conseguiu unir os inimigos contra ele. Os inimigos se uniram para reconstruir a nação, para a gente reconstruir a nossa democracia. Então, um pensamento radical agora não funciona, porque é um momento de reconstrução. Levantamos as bandeiras brancas para a gente reconstruir a nação. Então, a gente tem que não olhar assim, mas ele é nosso inimigo. Agora, a gente tem que olhar o seguinte: vai ajudar a reconstruir o país? Bora para dentro. Agora, levantar a bandeira porque a gente não fazer uma santa inquisição, que esse é o correto, aquele não é o correto no momento de reconstrução, a gente não pode. Deixa eu receber aqui o nosso Relaxa, fica à vontade. Bom dia. Oi, Ivan. O Ivan estava muito alterado. Muito aqui. afoito, né? Mas também, né, cara? Fala aí. Cara, vocês olharam na TV lá o desfile cívico de Brasília lá, aquilo ali é uma vergonha, cara. Pelo amor de Deus. Cadê os eleitores do Lula? Se o Rafa tá falando que o Lula veio pra unir os eleitores, cadê os eleitores do Lula, do Bolsonaro? Não tinha ninguém, cara. Tinha mais gente passando na rua do que assistindo. Até as cadeiras que tinha convidados estavam vazias, cara. Não dá pra entender isso. Isso aí traz de volta à tona a mesma desconfiança que a gente sempre teve. O Lula não tem eleitor, tá? Não tem, porque senão ia estar cheio ali, pô. Ivan. Nas cidades também, cadê os eleitores? Não tinha nada. Dá uma passada na TV e olha, Rafa, pelo amor de Deus, cara. Mas Acorda, cara. Sai dos grupos, mano. Cara, sai dos grupos e vai pra rua ver. Presta atenção, Ivan. Só um minutinho. Fica à vontade, Ivan, rapidinho. Primeiro, antes de tudo, cara, bom dia. Acho que eu nunca me lembro de ter subido você na minha live. Desculpa. Espero que você esteja Perdão, bem, cara. velho. Tem razão. Bom, Você tem razão, desculpa. Mas, brother, vê só, rapidinho. Primeira coisa, eu concordo, e você tem todo o direito de falar isso, de cadê o pessoal, mas eu queria muito te fazer uma pergunta, de maneira muito séria, muito séria, muito séria. Quando você fala isso, você atesta que as urnas e as eleições podem ter sofrido algum tipo de adulteração. É isso que eu queria que você fosse Não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, tá? Beleza. Partindo desse pressuposto, eu vou usar a retórica jurídica, tá? Que é a retórica que a gente usa para chegar a um fato no direito. Você não tem nenhuma dúvida. Isso para você é um fato que já é certeza, não é isso? É, certeza. Beleza. Como é que você confirma esse fato? Diz pra gente. Então, aí é que nem assim, ó, aquele marido traído, entendeu? Que todo mundo sabe, menos ele, porque não tem prova. O cara, ó, é assim, ó. Ivan te adoro, se liga. Ivan te adoro, tenho o maior respeito por você. Eu fiz uma pergunta seguinte: como é que você confirma? Você veio com analogia. Então, eu queria uma confirmação. Não, confirmação não tem, mas é óbvio. Isso é um fato, cara. Não tem como. Tá, mas Cara, o cara não tem popularidade nenhuma, o cara não pode nem sair na rua, cara. Só um minutinho. Viu como você foi agora? Você foi totalmente contraditório. Comprovação eu não tenho, mas isso é um fato. Um fato. Mas eu tenho certeza. Peraí, calma. O Deltan Dallagnol também tinha e perdeu o mandato. Vou dizer o seguinte: eu não tenho a certeza, mas isso é um fato. Um fato só acontece quando se gera certeza e confirmação acerca dele. Por exemplo, o céu só é azul pela grande quantidade de O3 de ozônio presente nele. Certo. Foi feito vários estudos acerca disso para comprovar que o céu é azul. A gente certo. só consegue entender que a Terra é esférica e ela não é plana porque a galera sabe da circunferência da Terra, inclusive a questão do raio de circunferência da Terra e os cálculos feitos. Mas há controvérsias também quanto a isso, né? Não há controvérsia, porque desde 1399 que a gente sabe que a Terra não é. Eu sou geógrafo de formação e Aristóteles já falava antes de Cristo que a Terra era redonda. Tá? Então, assim, quando a galera fala sobre isso, pô, você acabou de colocar mais uma vez um argumento que eu adoraria te ouvir. Eu vou deixar o tatuador falar enquanto você concatena o seu pensamento. Você vai ter todo o tempo que você achar viável. Mas eu adoraria te ouvir o seguinte ponto. Cara, se você diz que é fato, mas não tem como comprovar, logo não é um fato. Tá, mas então... Eu vou deixar o tatuado falar e vou te dar o tempo para você poder falar, porque eu queria muito que você... Deixa eu só responder a tua pergunta. Tá, deixa eu só responder. E se eu jogasse... Só um minutinho, deixa eu só jogar a pergunta de volta. Como é que você pode provar que foi legítima as eleições? Eu posso provar com 3 provas. Quer que eu te apresente as 3? Então pode falar. A primeira delas é o relatório apresentado em agosto de 2022. Inconclusivo.
Não. O relatório foi apresentado em agosto de 2022 e o único candidato dos 13 propensos candidatos que não enviou seu representante legal foi Jair Messias Bolsonaro. A advogada que estava cotada para ir ao prédio do TSE era a senhora Karina Cufa. Ela estava habilitada, inclusive, na OAB para representar Bolsonaro nas questões de urnas eletrônicas. Ela não foi. Segundo ponto, a perícia apresentada em 12 de novembro pelo Exército, e se você quiser a gente abre agora a perícia aqui, ela tem 67 páginas, a perícia diz que de acordo com as ferramentas, tornava-se impossível a manipulação. Então, só um minutinho, foi assinada por um general do Exército, ou seja, o documento tem fé pública de acordo com o parecer da União. Mas é inconclusivo. Não. O claro que é. Assinado... Se não tem como ver, é inconclusivo, cara. Não, se ele falasse assim, não, eu fui lá e vi que não foi feita a fraude, é uma coisa. Não, desculpa, cara, você está confundindo. O que ele falou foi o seguinte, ele disse que, de acordo com as ferramentas estimuladas e com as ferramentas, era impossível. O laudo fala isso na página 43. Eu li o laudo em live algumas vezes. O laudo tem 67 páginas. Certo. E o fim, quando se prova, é... O presidente Bolsonaro deu ordens legais ao superintendente da Polícia Federal para bloquear mais de 80 estradas no Nordeste que tinham votos declarados. Não, mas daí você já está partindo para outro assunto daí, cara. Eu tô provando que ele tem votos declarados aqui mesmo na cidade de Barra de São Miguel, aqui mesmo no estado de Alagoas, na cidade da Barra de São Miguel, houve uma operação da PRF. E a gente foi buscar nos históricos da PRF. Sabe quando tinha acontecido a operação da PRF na Barra de São Miguel? Há 22 anos atrás. Tá, e esses ônibus aí não estavam cheios de eleitores que ganharam, vamos dizer, que não tinha direito a nada nunca, e nesse momento eles tinham direito de um ônibus para poder ir votar numa pessoa que tem um viés. Aí, cara... Não tava, sabe por quê? Porque o transporte... Tinha eleitor do Bolsonaro... Só um minutinho. O transporte de eleitores em período eleitoral de maneira contumaz é confirmado o crime pela 9.504/97. Então não tinha. Segundo ponto, que é a construção da narrativa que a galera coloca. Bolsonaro deu auxílio caminhoneiro há 3 meses da eleição, alterando a lei. Isso é outro assunto também. Isso aí é outro assunto. Não, isso é outro assunto. Calma, cara, isso é crime eleitoral. Por quê? Certo. Quando você dá auxílio a 90 dias da eleição, vai contra 9.504. E não foi o Lula que fez, foi o Bolsonaro. Quando você dá auxílio a taxista, que era um segmento que também apoiava o Bolsonaro, também é alteração da 9.504. Então, quando você diz que houve fraude, e o próprio Exército que na época defendia o governo Jair Messias Bolsonaro, lembra do Carlos Pujol que aconteceu, foi retirado do Exército Bolsonaro. Lembra dos generais da Escola de Caxias, foram retirados do governo Bolsonaro. Depois de novembro de 2022. Mas aí, enquanto você concatena o pensamento, eu queria ouvir o Tatuado e te ouço com o maior respeito, cara. Eu queria que o Tatuado falasse. Beleza, obrigado. Então. Obrigado, Ogno. Tatuado, foi mal educado, tanto com você e tanto com meu amigo Ivan. Né, Ivan? Até que é meu amigo do Verdinho, né, Ivan? Eu já pedi desculpa já pro anfitrião por não ter dado bom dia. Relaxa, relaxa, não é isso não. Você é meu amigo do Verdinho, o Ivan? Isso. Então tranquilo. Ô Ivan, entenda uma coisa, cara. Quando você for fazer uma afirmação, você tem que ter uma base de estudo empírico, cara. Porque você trazer uma informação naquilo que você acredita, que os seus amigos acreditam, baseado na realidade, não tem efeito. Porque você não tem como provar aquilo que você está falando em tese. Você precisa, mas também não me provaram o contrário, esse é o problema, Rafa. Eles não me provaram o contrário ainda, esse é o problema. Cara, mas presta atenção, não é provar pra gente, cara. Isso aí, por mais que tenha todas as provas, deixa eu só te fazer uma pergunta, por mais que tenha provas dizendo que Lula não é tudo que falou dele, você vai acreditar nas provas? Não vai. Não, acredito. Entenderam? O lance todo, o problema é que desmerecer as fontes de conhecimento científicas para poder justificar uma tese que você pensa. Eu não estou falando que você está falando isso, tá? Quando eu uso você, é questão de todas as pessoas em si. Generalizando, eu sei. Entende? Por exemplo, para você fazer um estudo empírico científico, você tem que pegar um tubo de ensaio e fazer 1000 vezes o teste até funcionar. Agora, quando se tem um estudo, como ele falou, em tese,
Com as ferramentas que nós temos em mão, não é possível. Mas Então, ele não deu uma... Peraí. Olha só, novamente, eu vou tentar dizer para você. Em tese, com as ferramentas que nós temos em mãos, não é possível. Isso já disse tudo. Não existe. Com as ferramentas que nós temos, irmão. Me diz uma coisa, eu vou dizer uma coisa contigo. O Ogro vira para tu e fala assim: olha só, Ivan, eu preciso remover aquele barranco ali, mas eu te dou aqui uma pá e uma enxada. Aí você vai virar: olha só, Ogro, em tese, com uma pá e uma enxada eu não vou conseguir remover. Ou, entendeu? As ferramentas que tem, em mão, não é possível. Ou seja, se existe... Peraí. Se existem outras ferramentas possíveis, que se apresente. Porque até então nenhuma ferramenta utilizada conseguiu provar o contrário. Não pode falar assim, mas eu não concordo, porque não é o que eu aceito. Mas aí é uma questão pessoal, opinião pessoal. Quando você... Tu falou em estudo empírico, né? E você não acha que a não popularidade do Lula não é o empirismo também? Você olhar nas ruas e não ver ele não poder fazer um debate, não poder fazer um pronunciamento para o público em geral, você não acha que é impopularidade também? Peraí. Não acha que é empírico isso? Eu queria me ater muito a isso. Ivan, não deixe que a sua raiva pelo Lula, que eu não concordo, você não precisa ter raiva sobre ninguém, você pode atacar o argumento e não só a questão do Lula, não deixe que a sua raiva sobreponha isso. Quando a gente fala de voto, cara, por incrível que pareça, o quadro dos eleitores, isso aqui é um relatório do TSE, o quadro dos eleitores de Bolsonaro é muito diferente do quadro de eleitores do Lula. Entendi. Lula ganhou, por exemplo, no Agreste e no Sertão Nordestino. Certo. Bolsonaro ganhou em todas as capitais desenvolvidas do Brasil. Sabia que Lula perdeu para Bolsonaro de maneira ferrenha no Rio de Janeiro? Sabia que Lula perdeu para Bolsonaro ferrenhamente no Paraná? Sabia que ele perdeu em Porto Alegre? Sabia que ele perdeu em Recife? Sabia que ele perdeu em Salvador? Sabe onde foi que Lula ganhou? Nos rincões mais afastados do país. Lula ganhou, por exemplo, numa cidade chamada Jacaré dos Homens, aqui em Alagoas. E ganhou de lavada de Bolsonaro. Era 10 votos para Lula, 1 para Bolsonaro. Certo. Agora, se você quer questionar a popularidade, eu vou te defender com uma pequena análise. O cara que está hoje no Agreste e no Sertão, que tem um quadro do Lula na parede e que diz que vota nesse veinho se ele for candidato e em quem ele indicar, isso é legítimo para você? Ele vota porque não tem conhecimento, né? Diga-se de passagem, mas é legítimo, não, beleza, é legítimo. Beleza, peraí. Então eu posso alegar também que uma pessoa que vota num homem que diz que a minha especialidade é matar e que o cara só não matou ele, não comeu o cu dele quando tava com a arma na cintura e que vive falando um monte de bobagem na internet, é desconhecimento ou desonestidade intelectual? Cara, é assim, ó, isso que você tá falando, daí a tua opinião, porque assim, ó, matar quem? Depende de quem é. Peraí, ó. Desculpa. Eu não botei opinião, eu botei 2 fatos. Uma senhora pobre, conservadora do Nordeste, disse é legítimo. Vota em quem Lula indicar. Eu respeito isso. Como você que diz que vai votar em quem Bolsonaro indicar em 2026, eu respeito isso. Você tem que votar em quem sua consciência política indicar. Mas quando você diz que essa pessoa não pode andar nas ruas, e a gente pode pegar aqui vídeo do Lula, por exemplo, na Universidade Federal da Bahia, Lula aqui em Alagoas, eu não pude entrevistar o Lula porque a cota para youtubers e galera de mídia se completou em 8 minutos, cara. Eu tava cotado para entrevistar o Lula aqui em Maceió. E o meu partido na época era o PT. E o PT fez, olha, já explodiu porque tá vindo agora youtubers com um número muito maior do que o seu e não tem como a gente fornecer para você. E já com o Bolsonaro, por exemplo, hoje eu queria ouvir o Bolsonaro enquanto comunicador. Eu queria ver, por exemplo, velho, o que é que você se sente hoje? Qual é a brisa hoje de saber que você mudou a história do Brasil? Para o bem ou para o mal, cada um vai ter sua opinião, mas o fato é que ele mudou a história do Brasil. Certo. Por exemplo, Ogro, vou dar um exemplo sobre a mudança do eleitorado brasileiro. Hoje, o eleitorado brasileiro tem cara de crente, cara. Agora, quantos, olha pra você ter noção, aquele pastor Henrique, por exemplo, o pastor Henrique é de esquerda. Você, na sua vida de eleitor, como brasileiro, de costume, você ia acreditar, ver um pastor subir na tribuna para defender direitos
de minorias, GLBT, que ia mais, nunca iria ver isso. Entende? Olha a mudança que houve. Olha a mudança que houve. Eu não acredito em minoria, Rafa. Eu não acredito em minoria, Rafa. Eu não acredito. Principalmente no Brasil, cara. Não acredito em minoria. Eu não acredito em minorias. Minorias, pra mim, é uma coisa que não existe. Eu acho que todo mundo é gente e acabou. E ponto final. Explica melhor pra gente. O que é que você não acredita? Todo mundo é gente, ponto final. Todo mundo é ser humano e ponto final, mano. Você pode ter um argumento melhor do que esse, Ivan, pelo amor de Deus. Mas o meu argumento é esse, cara. Todo mundo é ser humano. Seu argumento é raso, amigo. Então, é raso, mas na tua opinião. Na minha opinião, é o mais forte que tem. Não sabe por quê? Todo mundo é gente, beleza. Eu sou um homem preto. Eu fui vítima de racismo na farmácia permanente aqui em Maceió. O meu povo, o povo preto, é vítima de racismo todos os dias. Pretos são maioria geográfica no Brasil, mas politicamente são minoria. Logo, o seu argumento cai por terra. Eu sou apoiador da causa. Eu sou hétero, mas sou apoiador da causa LGBT. Eu já fui repreendido numa escola que eu dou aula aqui em Maceió, porque não era para eu estar falando coisas de viado. LGBTs, segundo o IBGE, são minoria. E também são uma minoria política, porque esse povo não tem as mesmas políticas públicas que eu e você, que somos héteros, temos. Eu acho que já não é uma realidade. Isso é uma realidade antiga já, tá, Ogro? Eu acho que é uma coisa que já mudou. Eu provo você que é pelo PNAD, pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio. O PNAD mostra que eu tô certo. Né? A pessoa que assume hoje, que até o termo assumir tá errado, porque ninguém cometeu crime para estar assumindo. Sim, certo. Então, assim, quando você diz que esse argumento das minorias ele não é válido, pô, toda minoria está sendo caçada, cara. Toda. E existia um governo, que foi o governo passado, que falou uma frase interessante, ainda quando era candidato. As minorias devem se curvar às maiorias. Quando ele faz esse argumento, ele dá a existência que existem minorias. Se elas têm que se curvar, uma coisa inexistente se curvaria? Não. Mas a minha opinião não é a dele também, né, cara? Por mais que ele, assim, ó, o político, ele tá sempre sendo visado. E claro que ele vai falar uma besteira de vez em quando, assim como o Bolsonaro, como o Lula também já falou um monte, entendeu? É assim, ó, na minha opinião, não é que nem ele falou assim, ó, se ele falou isso mesmo, que eu não tenho conhecimento dessa fala ali, eu acho que é uma coisa. As minorias devem se curvar às maiorias. Você bota lá mas a minha opinião principal que falou que era rasa, que eu falei, cara, não existe minoria, existe gente. E acabou. Para mim é assim. Eu vejo dessa maneira. Eu vejo dessa maneira. Ô, Ivan, eu respeito, você sabe que eu sempre respeitei seu posicionamento, você sabe por isso que a gente tem uma amizade. Olha só, mas entenda uma coisa, eu sou hétero. Você é hétero, eu sou branco, você é branco. Agora, vamos entrar dentro do campo dos héteros. Me diz uma coisa, um homem branco, hétero, tem os mesmos direitos sociais garantidos politicamente do que um negro heterossexual? Eu acredito que sim. Você acreditando. Então, quando você diz assim, eu acredito, porque você ainda tem uma certa dúvida. Ele não tem direito ao voto? Ele não tem o direito a se candidatar? Ele não tem direito a buscar um partido mas político? na prática... Só um minutinho, Ivan. Se você ler o contrato social de Rousseau, eu vou dar aula sobre isso agora, inclusive daqui a 10 minutos. Se você ler o contrato social de Rousseau, o Rousseau fala que a gente, para sair desse estado de natureza, que é quase um estado de barbaridade, a gente tem que fazer alguns contratos. Quando a gente diz que não vai contratar um cara porque ele está se quebrando, tome chá de gesso. O meu chefe hoje é homossexual, ele já cansou de ouvir essas piadas. Você tá muito molinho, tome chá de gesso. Aí ele fala assim, por que chá de gesso? Para você não ficar dando tanta pinta. E hoje a análise que a gente faz esse mano perdeu muito, mas muito emprego, por conta dele não ser um cara tão firme. Ele era um cara mais durinho, mais molinho, assim. E o cara faz hoje. Então, assim, esse direito social, quer dizer, o do amplo emprego, né, o direito de levar o pão para casa, ele é retirado da população. E daí o que ele fez perante isso que ele passou? Hoje ele é teu chefe. Ele teve que se moldar. Ele teve que se moldar. O meu colega, mas ele deixou de ser. Ele perdeu a essência dele por isso? Ele teve que se moldar. Se você se molda, você perde a essência. Ele teve que se moldar. Ele, por exemplo, ele adorava falar abrindo muitos braços. E aí a chefe da gente, que é a dona da escola. Mas isso eu faço também, cara. Ah, mas não é porque você faz que você tem que achar que todo mundo tem que fazer. Só que assim, ó, olha só, eu faço isso.
E, assim, eu tenho costume de falar alto, porque eu sou descendente de italiano, então eu falo bem alto. Não. Para com Não. isso. Falar alto é sinal de que você gosta de falar alto, que os italianos falam baixo quando é necessário. Sim, claro. Não, eu sei, Hugo, mas eu quero exemplificar. Eu tenho costume de falar alto. E às vezes eu tenho que atender cliente dentro da residência dele. Às vezes tem uma pessoa dormindo. E eu tento me moldar para não ser inconveniente para aquela família. Olha, mas, Ivan, olha como você é um cara gente boa pra caralho, mas olha como você foi agora, você foi noob, meu irmão. Uma coisa é eu ter que falar mais baixo para não atrapalhar a galera. A outra é mudar praticamente características da minha personalidade para conseguir me manter trabalhando. Então, mas dentro de uma sociedade que a gente, todo mundo, eu, você, todo mundo sabe que é machista, né? Nossa sociedade. Então, por que não Vamos desconstruir, tá? Eu sou a favor da desconstrução. Eu sou a favor da desconstrução. Mas, porém, a gente tá numa sociedade que ainda é machista. Você é a favor da desconstrução, então tá. Então, se você é a favor da desconstrução, você praticamente vai aceitar normal que esse meu colega desse um beijão no ficante dele na sua casa. Não, mas daí já, mas assim, ó, eu não aceito. Te pegou, deixa eu falar. Peraí, não me pegou, não. Eu não aceito nem que um casal hétero faça isso dentro da minha casa. Não aceito. Ogro. A gente que é hétero, só um minutinho. A gente que é hétero assiste pornô hétero e a gente que é hétero assiste pornô lésbo. A gente não vai assistir o cara lá, o irmão, jambrolhando o outro, porque a gente não vai se sentir atraído, a gente vai ter aversão. Sim. Isso, ó, se for botar na essência mesmo, nós héteros deveria só ver pornô lésbico, tá? Exato. Só isso. Mas peraí. Não, mas assim, ó, eu não aceito, porque eu tenho criança em casa e eu não quero esse tipo de cena dentro da minha casa. Eu poderia aceitar quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu queria o oba-oba mesmo, eu podia aceitar. Hoje não. Você não dá um beijão na sua patroa, então. Só dentro do quarto fechado. Ah, deixa dessa, Ivan, pra cima da gente. Tô falando, mano, cara, eu tô 9 anos já, cara, mano. Tu quer ensinar mentira pra mentiroso, pô. Qual foi? Mas pode ser, o Ivan, são os princípios familiares, cara. Eu entendo o que ele tá falando. Pra você ter noção, a minha família é conservadora, a minha família é hiperconservadora, mas dentro da nossa família, nós temos a flexibilidade de brincar com certas coisas, ver se você compreende. E tem lugares que não tem, entende? Mas assim, aqui, deixa o Leandro falar, vamos deixar o Leandro falar. Deixa eu só concluir aqui. Eu acho isso um assunto irrelevante. Eu acho que a gente tem que passar por cima disso e pensar em coisas mais importantes para o Brasil, que é economia, que é geração de emprego e renda, entendeu? Eu penso mais numa parte de economia. Só vou te corrigir mais uma vez, cara. Todo assunto é relevante a partir do momento que ele toca alguém. Por exemplo, tá? Se liga, o cara para ser um LGBT... É a minha opinião, Crato. Desculpa, cara. Não, o Crato tá falando irrelevante ali. Eu entendo e respeito pra caramba a sua opinião. É pra mim, cara. Pra vocês eu sei que é importante, mas pra mim não, Crato. Tá me entendendo? É que o Crato tá falando. Eu não concordo com ela por ela ser uma opinião. Se ela fosse um fato, eu respeitaria. Mas como é uma opinião, eu não respeito, né? Mas se ela fosse um fato, você dissesse, ó, que é? Hoje a economia pesa mais na cabeça do Kratos do que a questão da sexualidade. Legal. Boa, entendi. Hoje a defesa da família e da propriedade privada pesa mais na cabeça do ogro, tá ligado? Então, assim, por isso que não é um fato. Aí quando ela for um fato, quando você me disser, ó, bicho, que é, os fatos que eu trago são esses, e a minha vertente de pensamento justifica isso. Aí eu vou dizer, pô, velho, tem meu respeito em relação a esse ponto. Eu quase não tô falando tanto de política agora, até eu vou dar uma aula daqui a 5 minutinhos. Por isso que eu só vou subir aqui a galera, mas eu só tenho mais 5 minutos, eu peço todas as desculpas possíveis. Não, relaxa, pô, que isso, só o fato de você ter deixado a gente subir, nós temos que te agradecer muito. A live nem tava ganhando essa característica. Fala, Eliseu. A live nem tava ganhando essa característica, mas pensem comigo, tá? Quando a gente fala desse ponto, pô, quando a gente fala nessa pegada, cara, falar de economia. A gente passou por um governo agora, que foi o governo Bolsonaro, que criou a Lei de Liberdade Econômica, do Paulo Guedes. Eu sou empreendedor. Eu estou ganhando muito mais agora no governo Lula, sem a liberdade econômica, mas trabalhando, porque R$18 fizeram diferença. E eu provo que fizeram diferença. É porque o pai paga R$27 a hora média aqui em Maceió para professores particulares. De 18 para 27 faltam 9.
Então esse pai sabe que pode gastar mais um pouquinho em hora de aula particular, esse pai pode comprar mais 10, 15 reais de pão. E isso durante o governo diz, mas 20 reais não aumentou em nada. Mas teve uma pandemia. E é quando a gente começa a ver tudo isso, o cara gay sofreu na pandemia. Porque o cara gay já é marginalizado. E ele sofreu na pandemia, porque ele não tinha para quem trabalhar. Eu vou dar um exemplo. Esse aumento viria de uma forma ou de outra, Ogro. Então desculpa. Eu vou combater esse argumento dizendo o seguinte. Cara, então o Bolsonaro ser condenado pela questão da improbidade na vacina viria de uma forma ou de outra. A gente não pode usar um determinismo para isso. A gente tem que usar o fato, Te adoro, tenho o maior respeito por você, irmão. Mas assim, quando você faz esse tipo de comparação, é tipo, mas isso viria, isso era inevitável. Deixa eu passar só pro Kratos, que ele tá ali super atento, e eu só tenho mais 4 minutinhos, galera. Peço desculpas mais uma vez, mas eu vou abrir Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu vou tentar ser breve. Eu queria trazer alguns pontos aqui, só para quem sabe, para um outro diálogo. Quando a gente fala da questão do preconceito, eu tentaria fugir da questão sexual e abordaria as questões afetivas. Porque o sexo é só um desdobramento de uma relação anterior que é de afeto. Tá? Então, quando a gente pensa em resistir a alguma expressão, seja um beijo, tá? Não vamos pensar num beijo lascivo, vamos pensar num beijo de carinho. Será que aquilo que eu acolho de um casal heteronormativo, eu acolheria de qualquer outra expressão humana? Esse é um ponto. Tá? Outra questão é a questão da economia. As relações sociais é que definem o resultado econômico. Tá? Então, a forma que eu observo e que eu determino as relações sociais que eu vou manter, isso vai impactar diretamente na economia. Então, sim, essas questões que o Ogro está trazendo aqui, que parecem muito, em algum momento, muito individual, não, isso é um problema do outro, não, é um problema de todos, a gente vive em coletividade, a coisa é bem mais complexa. Tá? E assim, e mais o Ivan, eu observei, assim, muitas colocações do Ogro, tu respondia com um mas, tá? Isso na psicologia, isso a gente chama de, como é que é? Me faltou... faltou a palavra agora, caralho. Tá? Resistência. Tá? Entendi. Tá? Então, assim, repensa isso toda vez que tu justifica, tá? Mas tem isso. A justificativa nada mais é do que uma expressão de resistência. Dá uma revisada nisso, assim, eu entendo que o teu motivador é lícito, que tu é um cara do bem, que tu quer acolher tudo, mas ainda tem algumas coisinhas aí dentro que precisam ser resolvidas. Tá? Eu faço isso eu faço isso constantemente, tá? A minha opinião hoje é totalmente diferente da opinião minha de um ano atrás, cara. Pode ter certeza que eu sou um cara que eu tento sempre analisar os fatos e tentar ser um ser humano melhor todos os dias, cara. Sim. Só para eu não ser mal educado com todos aqui, eu vou pedir que cada um aí tenha uns 2 minutinhos para poder fazer as considerações. Eu vou começar a abrir minha aula, porque hoje eu trabalho, tenho 3 aulas hoje, tem uma de meio-dia, uma de 1 e uma às 5. E nesse intervalo eu tenho um almoço ainda com a tia da minha esposa, que eu preciso dar um carinho e atenção também para minha família. Então eu vou começar com o Tatuado, passo pro Ivan, o Leandro, que quase não falou nessa live, e termino com o Kratos. Vamos lá? 2 minutinhos para cada um. Olha só, primeiramente eu agradecer a oportunidade, tá? Eu fico muito feliz sempre de poder subir na live do Hugo quando eu posso, porque eu tenho um grande aprendizado, juntamente com o Kratos, entende? Que é uma pessoa maravilhosa, Eliseu, toda vez que eu participo da live com ele me dá muitos toques e eu, acato isso, não aceito isso como um puxão de orelha, porque a gente tem que evoluir. Entendendo? É um pré-evoluir. Ao Ivan, que há um tempão que eu não falo com ele, morrendo de saudade, e o Leandro, eu não lembro especialmente qual é o Leandro, mas, entretanto, todavia, beijão pra vocês. Obrigado, tá? Beijo no coração. Ivan. Eu também, eu só queria agradecer ao Ogro aí pela oportunidade de subir ali, de poder evoluir um pouquinho também. Ele me puxou para cima, né? Eu tava ali perguntando onde é que tava o pessoal nas manifestações, ele me botou em cima, agradeço ali. Fui meio mal educado, realmente, concordo contigo, devia ter dado o primórdio. Só que assim, eu tava meio no tesão ali, então eu peço desculpa aí pra ti, tá, Ogro? Abração, obrigado aí pela oportunidade. Você tava no tesão comigo, velho. Você ainda tem Não. Tu entendeu, cara. Tu entendeu. Pera lá, velho. Pera lá, velho. Se fosse
Se fosse pelo Rafa, pelo menos, que é bonitão, ainda vai lá, mas tu não, né, ogro? Tu é o ogro, né, mano? Não, é. Zoeira, tô brincando, mano. Sossegado, vai lá. O Kratos vai ficar com Beijo, inveja, meu tá? velho. Leandro, tua vez agora, meu velho. Fala, doutor. Bom, dando oi, já dando tchau, né? Enfim, cheguei no finalzinho. Infelizmente, cara. Mas Não, tranquilo, relaxa. Tamo junto, meu velho. Mas é uma coisa assim que eu observando assim, eu agora olhando o diálogo, voltei no tempo um pouquinho, porque esse egocentrismo eu tinha muito comigo agora, e isso é uma coisa que eu pratico cada vez mais, e hoje eu já me considero livre. A gente não pode analisar o mundo de acordo com mas eu não quer dizer nada. Se algo não me afeta, não quer dizer que não seja importante para o mundo como um todo. Então a gente precisa entender o seguinte: Galileu disse que a Terra gira em torno do Sol, não em torno do meu umbigo. Então aquela questão não é importante por quê? Porque não me afeta? Não. Desculpa, mas e assim, você ter aquela visão X é lindo, maravilhoso, só que ela encontra respaldo no mundo real? Não encontra. Então a gente precisa analisar, não é assim, eu não sou o balizador da vida, eu não sou o balizador das coisas. Então eu preciso entender que se aquela pessoa que é diferente de mim está lutando por aquilo, está reclamando daquilo, há uma causa, há uma razão. Então não adianta vir com o argumento de que, mas eu acho. Não, para. Enfim, não adianta. Ivan, fale mesmo. Pare com eu. Olhe o mundo ao redor. Recomendo. Valeu. Bom, vou tentar ser breve. Antes de mais nada, ogro, obrigado por ter me acolhido na tua live, mesmo no último minuto do segundo tempo, mas sempre é válido. Isso. Tá? E sobretudo, assim, eu gosto desse tipo de temas, são temas muito complexos, muito sensíveis, mas isso aqui que está acontecendo prova que a gente consegue discuti-los de forma madura, tá? Sem pessoalizar. Tá? E mais uma dica, então, já pegando o gancho do Leandro, assim, tem um monte de coisa que a gente tem que rever nas nossas vidas, na nossa postura. Dizer o que tem que ser feito é a parte mais fácil. A parte difícil é dizer como fazer, como chegar lá. Porque a mudança não é uma questão lógica. Eu observo que eu estou errado, então eu vou mudar. Não. Ela é uma construção, ela é um processo de elaboração, ela é bem difícil e dolorosa. Tá? Então, por isso que eu respeito assim, o movimento paulatino de mudança, porque ele é lento, ele é dolorido, e eu acho que se alguém se disponibiliza a rever a sua postura, já é meio caminho andado. Isso já é suficientemente positivo para um primeiro momento, né? Mas, Ogro, novamente obrigado. Pessoal, abraço para todos aí, e Ogro, não deixa de me sinalizar, me distribui a tua live, que às vezes a gente perde aí. Tá? Pessoal, beijo no coração. Todo mundo. Valeu! Até mais. Vou dar minha aula. Fui. Valeu, mano. Boa aula lá pra você. Bom trabalho.